Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Resto da Bola. Meus senhores, mais uma semana com muita coisa para falar. Já. Não é verdade? Já com Não é esse verdade. olhar e já com esse sorriso. Muita coisa para falar. Temos de falar de Champions, temos de falar da Liga Europa, temos de falar, Candidato à Champions. temos de falar de campeonato. Isto vai ser um longo episódio, prepara. Candidato Isto à vai ser um longo Eu episódio. avisei equipas Champions. Braga conseguiu o resultado mais expressivo da sua temporada até agora, no campeonato também, 5-0 ao Alverca. Portanto, Gil Vicente perde com o Porto e perde o quarto lugar para o Braga. Portanto, há muita coisa aqui interessante para falar hoje. Tens coisas interessantes para falar? Já. Tenho. Às vezes, Tens assim uma às vezes outra, né? temos, às Tens vezes assim temos uma coisas outra. interessantes para falar. Temos não é? bons temas. Não gostas de ir ao cinema, tu? Eu de vez em quando vou. Vais. Não é muito regular, mas de vez em quando Agora, vou. uma cena que agora vou experimentar este fim de semana, que é meter-me na entrada. A ver se eles me convidam a entrar. Para ver o filme. Então, Metes na entrada, estás a ver? estás a querer comparar com E algum eles clube? convidam. Alguma, Não, mano, é alguma cenas que situação? acontecem, mano. Eles convidam-te a entrar. É tipo. Onde é que queres É o chegar? quê? Vá, diz lá. Epá, eu não Estamos sei, aqui a mano. fazer Eu um não suspense para tu. Onde é que ele quer chegar? Eu não sei, mano. Há coisas que eu nem num filme. Entendo. Então, o que é que tu não Então a entendes? malta vai para lá e depois o pessoal convida-os para entrar. Estamos a falar de... Então do que aconteceu no Seixal. Bem, eu estava bem longe. Eu achava que eu estava a fazer uma piada porque o Benfica, eu também pensei. estar à porta de tentar Então, mas ainda tu entrar na convidavas Champions. a malta para entrar? De estar... assim, eu não convidei, não estava lá. Então, não deviam ter convidado a mim também. Eu é que não podia ir, estava a trabalhar. Não Mas sei, tu não não és sei se tu és benfiquista, é que não bem-vindo. Não sei se tu convidaram. eras bem Não és bem-vindo. benfiquista. Mas eu ia lá bater palmas para aquilo que eles jogam, eu batia muita palma. Eu apoiava bué. Não sei se tu és bem-vindo. Então, Tu tens uma certa doença Sabes que que, não sabes se equilibra naquelas cores. entraram Tu tens todos, razão. entraram todos, mas só 4 é que estiveram à conversa com os dirigentes do Benfica. pá, mas não faz sentido. Dirigentes e pá. capitães. Não também. faz sentido, meu. O que é que Já Querem agora- se manifestar, já agora- manifestam-se. já Deixa-me ver o que é que faz Calma, mais calma, sentido. calma, Se é calma, entrarem calma. todos lá para dentro. Bem, Não, não é a malta, isso. Deixa-me ver. A Onde é que malta, isto vai a malta- acabar? a- Olha, a malta que as normalmente pessoas acompanha os nossos o clube episódios. É dos adeptos. Manifestem-se. Percebo perfeitamente, pacificamente, manifestam-se, não estão satisfeitos com qualquer coisa, querem uma resposta. Pronto, e ficamos assim. Acho eu. Manifestam-se pacificamente, juntam-se, acompanham. Pronto, está feito. Não é preciso estarem a fazer reuniões com o Simão Sabrosa e com não sei quem. Quer dizer, Mas manifestaram-se, certo? está bem, mas depois foram convidados e depois... Percebes o que eu quero dizer? Tipo, não faz Sempre sentido era nenhum. melhor do que Desde estar quando a é que manter aquelas os pessoas 200 adeptos representam- ali à Também, mas aquelas pessoas à porta. representam o quê? Aquelas pessoas não representam os adeptos do Benfica. Percebes o que eu quero dizer? Não há ninguém com uma legitimidade para ser recebido por ninguém. Não faz sentido. Não, mas também são adeptos. Não sabemos qual foi o critério Mas de há um seleção de precedente, não pessoas. faz sentido. Mas Cheira-me que o Zorlac está com um certo ciúme por não ter sido convidado para ir e para não ter estado à Exatamente. conversa com o Sr. Porquê Simão que não me convidaram a Sabrosa, mim? com o Mário Branco. não era? Eu ia para lá beber um café. Eu estou a perceber que isto está assim, Um está aqui um certo cafezinho. ciúminho. Está aqui um certo Exatamente. ciúminho. Mas assim, olha lá, já viste o ciúme. precedente que tu abres? Agora sempre que fizerem uma fila com 200 pessoas, vais falar com o Simão Sabrosa e com o não sei o quê. Isto não faz sentido nenhum. Não sei se abre um precedente. Mas é melhor. Abre sim. É assim que as coisas funcionam. Eu agora estou a combinar com malta lá da minha stream para irmos para lá. Mas vais para qual? Hã? Vais para qual? Alcochete ou Não, Seixal? vou para o Seixal. Ah, Não, porque em Alcochete isso não acontece, porque não é uma bandalheira, não é? Calma. Para acontecer tem que ser mesmo violento como foi da outra vez. Portanto, tem que ser mesmo criminoso e ser visto como um ataque em terrorista. Alvalade não convidam a entrar. Agora, pois que nem mais. Entram à mesma. Portanto, Não é eu percebo a convidam cena dos adeptos manifestarem. Estão a perceber? Eu entendo perfeitamente. Aliás, também gostei da manifestação do árbitro do Sporting Aroca. Foi uma manifestação bonita de se ver. Agora, espetacular. Que inclinar mais o campo do que aquilo, o Careca, era impossível. Era impossível. Agora, em relação... Vamos ter que Mano, explorar este vergonhosa tema. essa arbitragem, vergonhosa, das piores que eu já vi. E Vamos ter que atenção, explorar porque este desde tema. aquele gol do Yulman, que isto não tem sido fácil em termos de arbitragens para o Sporting e já custou pontos. Inclusivamente as questões várias dúbias e principalmente no jogo contra o Gil Vicente, em que temos um gol que é com falta que dá um igual. Agora, a questão é, e esta arbitragem foi outra coisa encomendada. Pá, é uma coisa que cheira a esturro. Mas esta valia coisa terem do sido justos Benfica... nos jogos todos e não terem dado Desculpem, aquele penalti a ao coisa mais Sporting grave nos esta Açores. semana, tivemos vitórias históricas nas Champions, na equipas Champions. Tiveste uma boa exibição do Benfica para o campeonato, que a equipa precisa de se reerguer, porque não foi feliz. Eu acho que não foi feliz no jogo em Turim. Também é preciso dizer, não estou a dizer que os Juventus não tenham ganho, mas o pior desta semana é abrir-se este precedente de se juntarem ali meia dúzia de gatos pingados para fazer, pronto, pá, para se insurgirem, e acho muito bem que se juntem e que façam a sua manifestação e que contestem no devido timing e com
com a devida educação, acho muito bem, e depois são convidados a entrar. Epá, não faz sentido. Pá, desculpem lá, mas isto estava um precedente que é uma bandalheira. Mas isso não significa que a partir de agora qualquer manifestação sejam convidados a entrar. Foram convidados a entrar se calhar porque os próprios dirigentes percebem alguma revolta ou algumas perguntas que os adeptos têm para fazer e se calhar também sentem que têm que dar justificações ou prestar justificações. Ou seja, a partir daí... Com o Sérgio, já tinha perguntado há bocadinho. A partir daí percebe-se. Agora, se abrir um precedente ou não... Muito pelo contrário. Muito pelo eu contrário. acho que é preferível deixar entrar do que deixá-los lá sem respostas. Possivelmente a tensão aumenta, possivelmente as pessoas começam a ter comportamentos que não vai de acordo com a razão. E as coisas podem... Se eles ficarem cá fora, são 200 pessoas cá fora. Cá fora, às portas, ver os jogadores a entrar, a sair, a responder aos adeptos que estavam lá, às crianças, a tirar fotos, a dar autógrafos, etc. E depois os 200 que lá estão para efetivamente fazer perguntas ao clube não são atendidos, não são... Ou seja, sentem que não têm uma atitude de respeito para com eles, que o clube não tem uma atitude de respeito para com eles. Não percebo, juro que não percebo. Portanto, tu estás a assumir que aquilo podia escalar para uma coisa bem pior. Estou a assumir certo? que... É o que vocês estão a dizer. É que depois a tensão aumenta, pode escalar para uma coisa pior. É isso. E é verdade. Porque já tivemos existe essa possibilidade. Então, mas isso prova... isso prova o meu ponto. Não, é que não podes mesmo convidar para entrar, porque pessoas que levam para uma escalada teoricamente pior. Eu acho que sim, eu acho que abre um precedente que nunca na vida uma instituição como o Benfica deve abrir. Não é assim. Tu não abres a porta a quem te interessa ou a quem aparece, porque senão aparecem todos. Então e os benfiquistas que se querem insurgir que não estavam lá nesse dia? Como é óbvio que nunca vão aparecer todos, nem vai aparecer malta. Olha, mas se eles soubessem que se abria a porta para ir falar com o Simão Sabrosa, apareciam quantos milhares? Mas nem sequer é justo para os adeptos do Benfica. E se abre só um precedente, não faz sentido nenhum. A comunicação desse é uma coisa. De vista, não faz sentido nenhum. Isto não estás a prestar... Se eles soubessem que a porta ia ser aberta... Aquelas pessoas não representam os benfiquistas. Aquilo é um grupo de 200 pessoas. Não representam os benfiquistas. É só um grupo que vai para ali. E se vocês acham que aquilo pode escalar para uma coisa pior, aí é que prova o meu ponto. Aí é que não se convida mesmo. Mas escalou para uma coisa pior? Não, mas vocês é que estavam a dizer que podia ter escalado se não tivesse havido esse convite. Havia essa possibilidade. Então que escale. Então que escale. Porquê que o Sérgio está a dizer isso? Não, então que escale. Dos exemplos já que tivemos cá. Não quer saber. Que escale. São coisas que já aconteceram com vários clubes. Só para não se abrir o precedente. Prefiro que deixar entrar para se identificar quais é que são os adeptos que não são verdadeiros adeptos do clube e que são criminosos e potenciais terroristas. Achas isso preferível deixar entrar? Claro, uma conversa de respeito, uma conversa sem problemas nenhum. Uma conversa de respeito, o homem tem que trabalhar, não é? Mas o homem não tem que trabalhar, não tem mais nada a fazer. Está de folga. O Simão Sabrosa está de folga. Só se tiver. Não tem mais nada a fazer. Olha, eu não tinha disponibilidade para atender. Eu, por acaso, até acho fixe que ele tenha tido. Eu não acho. Eu acho que isto abre um precedente, não faz sentido nenhum. Eu acho que isto é um clube, é uma bandalheira. Do ponto de vista... Isto é uma gestão que é uma bandalheira. O clube tem que ser profissional, tem que perceber, não está a cumprir e que comunique para os adeptos. Aceitam-se as críticas, aceitam-se as manifestações pacíficas, como é óbvio. Se alguém quiser fazer porcaria, que faça e que escale, que é para se chamar a polícia e para se meter a bandalheira no sítio que ela tem que estar, que é na prisão e não é no Seixal, não é dentro da academia. Portanto, se quiserem escalar, que escalem e chama a bófia. Pronto. Agora, em relação... portanto, é assim que funciona. Tem que ser tido porque nada escalou. Está bem, mas deixa escalar. Porque não se abrem portas assim. Então, está tudo louco. Então, houve várias pessoas nas redes sociais e no mainstream media a queixarem-se que isto abria um precedente, não fazia sentido nenhum. Não sou só eu a falar aqui. Eu muitas vezes falo contra a corrente, mas olha que aqui eu não estou contra a corrente. Houve muita gente que achou isto uma bandalheira. Então, qual é a perspectiva do adepto? A perspectiva do adepto é que o seu clube é uma bandalheira. Quero saber, Nuno. O que é que tu achas de tudo? O que é que tu achas disto? Porque assim, eu não era um dos que lá fui. Eu não era um dos que lá fui. Posso já dizer isso. Percebo a ótica de abrir o precedente. Mas não acho que deixar à porta fosse a melhor decisão. E se os representantes do Benfica os quiseram receber, estão no seu direito, ou não? Estão no seu direito. Se o Simão Sabrosa, o Mário Branco, o Otamendi, já não sei mais quem esteve, Tomás Araújo e... Se os quiseram receber, se não quisessem, deixavam-nos à porta. E nós aqui é que já estamos, as pessoas, os comentadores, aqui, e se, principalmente por causa do exemplo que tivemos no teu clube. Até aí estamos de acordo, certo? Exatamente. As pessoas estão a falar muito deste tema
com também recordações Por do que isso, aconteceu. Pois, está bem, mas é que pronto. aí já me toca a mim diretamente. Pronto. É por isso também muita gente está a dizer podia ter existido, podia não sei o quê, por causa do que já aconteceu. Agora, os dirigentes do Benfica quiseram nos receber. Os adeptos entraram. Houve uma conversa cordial. Saiu um comunicado do Benfica a explicar o que aconteceu. Há mais para falar sobre isso? Eu acho Há mais que para comentar? Pá, eu não Eu acho acho que é haja. gravíssimo. Não acho que haja. Agora, em relação à Não, legitimidade... acho que há coisas muito mais importantes do que isso. Em relação à legitimidade do que estás a falar, é assim, bateram-se recordes do mundo de eleições para meter a bandalheira a governar aquilo. Uhum. Portanto, a legitimidade está lá. Até podiam atender as pessoas no meio da rua de boxers. Pá, ganharam as eleições. Aí de acordo, então, mas é Pronto. a direção Agora- claro que sim. Pronto, tu tens, eu não sei que raio de número artístico é que vai ser o próximo, mas eu sinceramente acho que é um precedente que nunca na vida se pode abrir. É que não é hoje, nem amanhã, nem faz sentido nenhum. Às vezes trocam-se palavras e não sei o quê. Eu vi comentários em todo lado, no Brasil é pior. Agora vê o índice de comparação onde é que já estamos. Eu percebo, às Essa é vezes, uma comparação que às nem faz- vezes nem os faz sentido, jogadores, porque a realidade do Brasil é completamente diferente da nossa exatamente. realidade. Tipo, Não, às vezes essa nem faz há sentido. momentos em que há um insurgimento dos adeptos, em que se vê os jogadores, o capitão e não sei o que, a falar com as pessoas, certo? A tentar amparar os ânimos e não sei o que, não sei o que mais. Pá, são coisas que acontecem que não dá para controlar. Tipo, o jogador está ali, as pessoas estão ali, percebes? Há um confronto, há um contacto e é normal, e eu gosto de ver tanto o dirigente ou o jogador ou não sei o quê a não ignorar, percebes? A tentar acalmar os ânimos e não sei o quê, isso é perfeitamente normal. Agora, uma manifestação à porta do Seixal, a barricar não sei o que a entrada e que depois os convidados entram, não faz sentido nenhum. Desculpem lá, não faz sentido nenhum. E se é para estarem com medo que escalasse para uma coisa pior, mano, se tens medo, compra um cão. Estás maluco? Ok, medo do quê? Mas ninguém vendeu a história de que o clube estava com medo que escalasse para algo pior. Até porque, tanto de uma ponta mas o problema é que aqui é que Desde tu o abres um início, precedente gravíssimo. Nós sabemos o que eu perfeitamente disse porque é que as pessoas estão a falar nesse o que eu medo. disse é Foi que por causa do que já existia a aconteceu. possibilidade de, como existe sempre, a possibilidade de... Mas também existia a possibilidade de Assim não como existir nada na disso. na fila de um supermercado qualquer existe a possibilidade de alguém passar-se Sem porque não... dúvida, Sérgio. A minha questão é que precedente é que isto abre. Que se então a gente vai juntar agora 300, até como é que é? E se juntarmos 1000? Sim, mas... A gente dos três consegue juntar uns quantos. E Epá, malta atrolado do sim. Sporting e do Porto, olha que não deve ser muito difícil. Epá, Vimos eu não lá todos sei. para o Seixal. Eu gosto de ti, tu sabes. Não curtias Mas, uns autógrafos do Simão Sabrosa? Mesmo gostando de ti, eu não sei se ia contigo ao Seixal. Pá. Percebes o que eu estou a dizer? Mas pensa lá o precedente que tu Não estás era a a abrir. pessoa com quem eu Isto é uma gostava estupidez. de ter Nós um temos date que no aprender Seixal. com os erros. Acho que o Benfica devia ter assumido que, pelo menos em termos de comunicação, que é algo a não repetir. Que se abriu aqui uma exceção. Percebes o que eu quero dizer? Sim, Tipo, muito- a maneira como tu E não muito se falou de exceção possivelmente- nenhuma. Mas muito possivelmente Não foi se falou de isso. exceção nenhuma, desculpa. Não se falou... Falou-se de uma maneira normal de reagir e não sei o que. Desculpa, vai ler o comunicado e tudo. Sim, mas eu não acredito que Fala- a cada 200 adeptos que se reúnam a partir de hoje, ou a partir do momento Claro em que aconteceu, Não? Claro que não. a cada 200 adeptos E que nem se estou reúnam a à perceber, nem porta estou do a perceber Seixal, a tua... Tu não o Benfica vais. vai abrir as Tu não portas. estás a a tua pedir obsessão mais com este- manifestações. com este tema. Tu não estás a pedir mais manifestações. Eu espero que o Benfica não tenha razões para ter manifestações nos próximos tempos. Espero que não haja motivos para. É assim, tendo em conta que já não estás a competir para nada, não faz muito sentido, né? Depende. Aquilo que era para perder já foi. bem, Já dás o campeonato totalmente como perdido? pior só se tiveres a Tu perdes 13 pontos. pontos, homem! Isso já é outra coisa. Pior só se ficares a 13 pontos, 11 pontos. Não, eu acho Do que o líder. Benfica, ainda encurta para o Porto. Eu, sinceramente, acho que encurta. Agora, ser campeão é. Depende, vê lá o que é que tu vais fazer daqui a 2 jornadas, né? E já daqui a 2. Mas É. esquece, a gente pode ir lá, mas isso depois também temos tempo para isso. Mas vá, vamos ao Supermatch. Vamos ao Vamos ao- Supermatch, Mas olha, vamos ao tendo em futebol. conta... Atenção, para mim é uma abertura de precedente horrível e que Certo, pelo menos certo. a ser feita deve ser assumida como um caso isolado Como uma exceção. e uma grande exceção. Hoje optámos por reagir assim pela primeira vez, não sei o quê, e não se vai voltar a repetir, não sei o quê. Isso tem que ficar bem Eu claro. acho que o comportamento será esse, apesar de não ter ficado totalmente claro, mas acho que o comportamento é efetivamente esse. Não houve relatos de problema nenhum. Tipo, toda esta história, toda a envolvência, não houve problema nenhum lá. Está-se a falar tanto, que não houve problema nenhum. Muito pelo que já aconteceu antes. As pessoas é que estão com estes macaquinhos na cabeça. E Então, vocês sabem quem que é é que verdade. falou com os dirigentes? Quem é que foi escolhido para falar com os dirigentes? Não sei, Zorla, que não estava lá. Eu não sei, não Essa posso é uma responder a grande isso. questão. E porquê? Foram as pessoas lá dos 200 que disseram: não, faço vai o ideia. António, vai o António. Não faço Chama o ideia. António. E Não vai faço o Toy? ideia, mas Foi é o Toy? Não Essa faço é uma ideia, boa mas é questão. curioso escolheres o nome António para representar um grupo de Tu não, portugueses. chamou o António, tipo, foi o que eu me lembrei. Normalmente o António é um nome típico português. Certeza percebo que o António faças foi, essa- né? Pronto. E um João. Um O João António também, foi, também deve ter mas sido. que não seja o Silva.
O António Silva foi. Sinceramente, eu não percebo. Eu acho que é um precedente gravíssimo. Eu acho que o clube não pode ser gerido desta maneira. Acho que isto é uma imagem que passa, que é completamente errada. Eu acho que eu percebo perfeitamente e respeito perfeitamente o insurgimento dos adeptos de forma pacífica. Percebo perfeitamente manifestarem-se de uma forma negativa. E percebo o timing, que normalmente é a minha crítica destas manifestações, é que às vezes são demasiado cedo, em que há muita coisa ainda em jogo e que se cria logo um burburinho, porque há momentos em que tens mesmo que apoiar. Já Por mais que não aconteceu confies. esta época. Não, e na altura do Schmidt, por exemplo, Na eu acho altura que a do Lage contestação também. ao Schmidt foi demasiado cedo. Apareceu demasiado cedo. O homem ainda estava nas frentes todas, o Benfica não jogava bem e faltava ali uma ignição para o Benfica poder, melhorar do ponto de vista exibicional. Sim, já falamos sobre isso. O Lage aconteceu É o um mesmo. clube de grande exigência. Com o Ao Lage contrário aconteceu mesmo. dos outros clubes, é um clube que a exigência está sempre lá em cima. Nós não ficamos satisfeitos com Tá segundos bem, lugares, mas eu terceiros respeito lugares. isso, eu respeito isso, percebes? Eu respeito isso, eu só não Somos percebo adeptos exigentes. é abrir a porta às pessoas que se estão a manifestar. Isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, tu não vai fazer problema nenhum. Até podes dar umas palavras à porta, não sei o quê, obrigado por terem vindo, estejam à vontade. Se quiserem acompanhar o treino é aberto, desloquem-se por ali. Percebes o que eu estou a dizer? Até podes, percebes, deixar algum funcionário a comunicar, ou vários a comunicar e não sei o que mais. Então, mas seguindo essa ótica, se aparecessem lá 200 adeptos, a partir do momento em que estão lá 200 pessoas à espera, tu abres as portas para eles assistirem Calma, eu ao não sei treino. se o treino é aberto. O treino não é Se o treino- aberto. Então, O treino então normalmente não é aberto. Pronto, se não é aberto, há algum chão. Tipo, se não é O aberto... treino pode ser aberto, ela 15 vai- minutos à comunicação social e o resto. Pronto, está bem, mas há treinos que são abertos. Tipo, se aquilo Muito não era um raro treino acontecer. aberto, se o seguilo é um Antigamente treino aberto- acontecia. Antigamente era muito. Eu Antigamente quando era acontecia. miúdo, fartei-me de ver E o se calhar Sporting a havia- treinar. Também é o que E se calhar havia menos contestação. Porque diziam tudo na altura e depois já não tinham mais nada para dizer. Olha, não sei, eu só acho é que é um precedente horrível e pode vir a sair caro ao Benfica no futuro. Pá, e ao futebol português em geral, porque eu acho que é uma coisa que tipo, uma instituição da grandeza do Benfica nunca na vida devia abrir esse precedente. Pá, mas nunca na vida. Comunicação não pode ser assim. O comportamento não é assim. Pá, não. Vamos ter que esperar pelo futuro para... Queres acrescentar mais alguma coisa sobre Não, este tema? Não? de todo. Então vamos ao Supermatch? Vamos ao Supermatch, Supermatch. Meus caros, eu estava com aquela ansiedade, não é ansiedade, mas uma ansiedade boa, não é uma ansiedade, para perceber como é que este United iria comportar-se depois da vitória no derby. E quem diria que este mesmo United, com o mesmo 11, como é óbvio, a equipa canha não mexe. Exatamente. Como se diz a gíria. A equipa canha não mexe. Michael Carrick voltou a meter os mesmos 11 jogadores à frente ao Arsenal, que jogou sem o Gyökeres de início, jogou com o Gabriel Jesus lá na frente. Tal como já vinha na Champions. Exatamente. E foi ganhar à casa do líder, que já não perdia há cerca de 2 meses, se não me engano, e ainda não tinha perdido em casa esta época, para a Premier League. Meus caros, o que é que vocês viram? O que é que vocês salientaram também desta exibição do United? Não vale a pena alongar-nos muito, porque nos Supermatch, nos poucos que tivemos, já tivemos o Arsenal Sim, e já tivemos. tivemos o United também. Exatamente. Portanto, do ponto de vista tático, Sim. Sim, mas o jogo foi muito bem preparado por parte do Mikel Arteta. Acho que o Arsenal tem um início de jogo muito forte. na primeira parte aquilo... A primeira Arsenal. parte é totalmente Arsenal. Um igual. E só é um igual porque até a Sim, assistência foi do Arsenal. Sim. Mas também com mérito do United. Uma pressão muito boa Tá bem, mas do o Bruno Zubimendi- Dumba. Mas o Zubimendi babou-se de uma maneira... Sim. Tá bem, Pode mas acontecer. Mas lá está, O gol- não se mas o babou sem pressão, não se babou Sim, porque mas escorregou, não. mas a pressão Foi alta pela está na pressão. moda. A pressão alta está na moda. Sim. A malta está Mas habituada é a difícil lidar com a pressionar pressão daquela alta. forma no Emirates. Não tens visto muitas equipas fazê-lo. E olha, pressionar que o o Arsenal United não estava a jogar pistácio na primeira Pois não. parte até ao golo. Pois não. A verdade é essa. De O gol melhora. Aliás, o Arsenal teve muito Melhora um superior. bocadinho com o gol. Mas Agora, isso já que se houve tinha mérito, visto no jogo houve. do Arsenal contra o Liverpool. O Arsenal também terraplanou o Liverpool todo. E assim que o Liverpool deu ali uma larachazinha de conseguir Sim. jogar de igual para igual, o Arsenal tremeu. Sim. Dizendo, alto, que isto E já o não está a Arsenal só favorável. volta a recuperar o jogo já nos minutos finais. Nos últimos 10, 15 Exatamente. minutos. E é um bocado esse golo que acende ali uma chamazinha do United e a partir daí o jogo ficou bem mais intranquilo. Sim. Mas até ao gol do United, que é literalmente uma oferta, aquilo só dava Arsenal, aquilo metia pena. O Man United não passava do meio campo, os meus 20 minutos não passavam do meio campo. Sim. Não tinha bola, não se mexia, não faziam nada. Sim, mas nota-se que houve muitos acertos a fazer ao intervalo e a equipa entra, na segunda parte, entra totalmente diferente.
O grande gol do Orgu É um grande gol. Aí é um grande gol mesmo. E o do Mateus Cunha Também é bom. O Mateus Cunha Só que também como é há um muito gol bom. tão bom antes, não se dá o devido mérito ao E depois, de nos Mateus. minutos O finais, Mateus Cunha, o guarda-redes, o Raya está um passo para a direita, não está bem no centro da baliza. Pois. A bola está demasiado central e ele está um passo mais para a direita. mas ele coloca bem posicionalmente. também. Coloca bem o Mateus Certo, Cunha. mas o guarda-redes é lento a posicionar-se na baliza. Ele está a bascular para o meio Sim. e o guarda-redes tem que acompanhar Sim. e não acompanhar a tempo. E ele depois mete a pata atrás e sai um grande remate. A Tenso. bola é colocada, mas acho que nem bate na rede lateral. Ou seja, é colocada, mas não Sim, é sim, não, ali não a é, não, arrasar o poste. Não. O guarda-redes um bocadinho mais para a esquerda, petita lá É um está. Dois, passo dois. para a esquerda, o Raya, Exatamente. pelo menos a defesa esboçava assim, parece que não tem hipótese nenhuma, mas é o posicionamento. Portanto, há grande mérito do Mateus, mas há de mérito, um bocadinho de mérito do Raya. O Arsenal, que equilibra um pouco as contas com o tal 2-2, uma bola parada outra vez, Miquel Merino faz o gol. São Parecia aqueles que, cantos. parecia que o Arsenal estava por cima do jogo e até era a equipa mais perto da vitória. E depois aparece lá o Mateus. 3-2, o gol do Mateus, que efetivamente confirma a vitória do E agora, United. como é que a gente fica? E agora? Olha, essa é coisa dos cantos, é fixe de dizer, porque é na verdade uma equipa bastante defensiva, montada de trás para a frente. O Arsenal é uma equipa muito Arsenal. equilibrada. E é a melhor equipa do mundo nas bolas paradas, mas é uma equipa muito melhor do que o pessoal pensa. O pessoal acha que eles jogam mal. Existem vários momentos no jogo em que o Arsenal tem 3-2-5 em termos de dinâmica. Eu vi isto porque havia discussão por causa do Arsenal-Liverpool antes, que o Arsenal não é espetacular. O Arsenal tem o melhor ataque da Champions, tem de longe a melhor defesa da Champions. Atenção, ataque e defesa, não é só defesa. Sim, Portanto, para quem acha que não é espetacular, é uma equipa que chega muito rapidamente ao último terço e que aproveita a velocidade no último terço ou temporiza no último terço de uma forma praticamente perfeita. Portanto, percebe quando chega ao último terço. As movimentações do Timber, nós vimos contra o Liverpool. Não é o acaso que é ele que provoca ali o primeiro golo. Teve muito desinspirado contra o Liverpool. A gente falou porque em termos posicionais ele cria desequilíbrios com as suas penetrações pela defesa do adversário que ninguém o consegue apanhar, ninguém consegue perceber onde é que ele vai aparecer. desse ponto de vista, quem criou desequilíbrios foi o Saliba até, mais. No jogo Mas aqui com o United. Deste. Mas é Sim. o Timber que marca. Sim. E já tínhamos visto 3, 4, 5 lances contra o Liverpool em que o Timber se pava todo do ponto de vista técnico, aquilo não lhe saiu bem. Ele não estava Sim. inspirado, o homem. Mas posicionalmente ele tinha maneira. Sempre que tinhas uma defesa do Liverpool apanhada em contrapé ou qualquer coisa, aparecia um Timber dentro da área. Sim, mas aliás, o primeiro gol é autogolo do É, Martínez, né? Da- Nem meio. É de uma meio. carambola que, Sim, sim. que dá Meio, autogol meio. do Já Martínez. sabia que o mas sim. Martínez ia mandar uma casa depois do que disse na conferência de imprensa. Era os deuses do futebol não iam perdoar. Agora, mas há momentos em que a bola está no Raya e em que eles estão em 3-2-5. A linha de 5 já está feita lá à frente. Malta, isto é preciso ser uma equipa muito ofensiva para Já teres à a bola espera no da segunda guarda-redes. E não é só isso, é já esticar a linha toda defensiva lá para trás e a obrigar médios defensivos a encostar-se a essa linha por causa da potencial segunda bola se for um pontapé para a frente, a dar pouquíssimos... E depois dão um para uns lá atrás a defender. Epá, mas aquela dupla de centrais, mano, aquilo é roçar a perfeição. Sim. E dão um para uns lá atrás também a criar. Daí esse erro, não é, do Zubimendi que oferece... Pá, que é um erro estúpido. Um bom. Oferece o gol. completamente. Oferece completamente. Ele é depois ridículo. senta ao redes. Mas eu continuo na minha. Eu acho que aquilo é uma equipa. Eu percebo que haja equipas mais, mais interessantes de ver em termos de correr para a frente, feitos malucos. Mas a Não é equipa do aquele futebol Arsenal espetáculo. é uma equipa Não é. ofensiva. Mas é uma equipa ofensiva. Certo. É uma equipa ofensiva. Tu vês linhas de 5 a aparecer, mas estás a jogar com o Man United, que vem de uma vitória contra o City, Que vem com a moral em altas. como que é óbvio. é uma equipa que contra o City massacrou nas transições, criou problemas aos defesas, à dupla de centrais Sim. e mesmo não é? Nas transições. sim, as Está a transições jogar com foram- o Podia Belmo. ter ganho bem por mais. Nem esconde, e nem esconde. O ponta de lança é um Belmo. Portanto, o que eles querem é o quê? Eles querem é transições. Yep. Sim. Certo? E o Arsenal, bola no guarda-redes, linha de 5. Sim. Linha de 5 lá ao fundo. Vocês veem, vocês metem na box, param. E vocês, espera aí, então, mas a bola está no Raya e estão 5 tipos encostados aos centrais. 5. E quando não é 6. Porque nenhum desses 5 é o Odegaard. E o Sim. Odegaard às vezes já está a correr com a bola e mete-se no meio dos pontas de lança. Sim. Dos avançados. Certo. Então o que é isto? Às vezes é linha de 6 à frente. Portanto, eu percebo, ganham muitas vezes por causa das bolas paradas. Desbloqueiam jogos que parecem difíceis, não sei o O quê. próprio Dalot falou disso na Flash, não sei se viram. O Dalot depois a falar. Falou nas bolas paradas, disse que o United se preparou o mais possível para essas bolas paradas, mas depois são 7 queijos a um osso e é completamente imprevisível o que é que sai daqueles cantos. Para mim No são os lance- favoritos a ganhar a Champions este ano. No lance do 2-2. Eu já tive essa discussão com amigos.
Mas há outras equipas que também estão lá muito perto. Não estou a ver. O PSG é sempre o PSG. Não. É O diferente. Real Madrid é sempre o Real Espera aí, Madrid. que o PSG agora... Não estou a ver, pá. PSG O Real Madrid agora é sempre o história. Real Madrid. Não é a cena do PSG. Não, mas é, mesmo o Barcelona, o Bayern, são equipas que O Bayern. são competentes e podem vencer a Eu não Champions. estou a ver, Barcelona, mano. Eu não estou a sim. ver, sabes porquê? Olha, é o mesmo que vai ser a minha análise do Porto Sporting. Porque o Porto não se destrata consoante o nível de jogo. O Porto vai jogar o contra... adversário. tipo, vai jogar com o Moreirense, vai jogar com o Sporting, vai jogar com o Plzen. O ADN da óbvio equipa que há é o mesmo. Sim. Correções e preparações e marcações. Ajustes. Como é óbvio. Claro. Aí o Fariola mexe muito bem dentro do 4-3-3 tradicional. Mas é uma equipa que não se descaracteriza. Tu estás a ver, vês uma pequena dinâmica, uma pequena diferença nos médios, no posicionamento, na marcação individual, mas nos apoios à frente da defesa e tal, no posicionamento dos laterais, vês pequenas dinâmicas, sem Sim, dúvida. é diferente teres o Pablo a 6 ou construís com o Varela, por exemplo. Pronto, tudo bem, São sem coisas dúvida. diferentes. Mas é uma equipa que não se descaracteriza. Ou teres o Kivior, Não se ao descaracteriza. lateral. Quando tu vês uma equipa como o Sporting, descaracteriza-se. E de que maneira? Tu vais ver um Sporting a jogar com o Braga, não tem nada a ver com o Sporting a jogar com o Aroca. Sim. Agora, e nem é preciso ir para as Champions nem nada. Parece que são dois Sportings. E a gente até entende, Uhum. porque também tem que ser. A questão é que o Porto consegue ser muito similar, portanto é mais uma coisa tipo out of the box. O Arsenal, em termos de calendário, tem um calendário que é muito jogo de Champions. Porque a Premier League, quantos jogos de Champions é que tem? Sim. É fim de semana sim, fim de semana sim. Epá, desculpem lá, mas o Estrasburgo, está a ver, é uma boa equipa. Por O acaso vai Lyon. descansar um bocadinho agora. Kairat, Leeds, depois aparece o Chelsea Sim, na mas taça da entendes? Liga. Logo passado 2, Chelsea. Certo, mas na Liga Espanhola, na Liga Francesa e mesmo na Liga Alemã, Há mais semanas de jogos Jogo com equipas grande. mais... não jogo há grande. um Não, ritmo de jogo mais baixo. de jogo mais baixo. Não há. Jogo mais baixo? Sim, porque tem jogos bons, mas não são aquele jogo de Champions, estás a Exato. perceber? Eu acho que o ritmo do ok. Arsenal, percebes? Eu acho que o ritmo do Arsenal é outro. A grande vantagem da Premier League é esta, é o ritmo do Arsenal. Se o Arsenal conseguir chegar ali bem nos playoffs, em que consiga descansar qualquer perninha na Premier League, portanto tenha uns pontinhos de avanço, esta derrota, eles estavam a 7 pontos do Man City. 7 pontos é muita fruta. 7 pontos na Premier League é muita fruta. Esta derrota para eles pesa. Se eles conseguirem reconquistar pontos ao City, eu acredito que isso possa acontecer, porque o City não está bem. Até porque o City tinha perdido com o United na ronda anterior. Exato. Exatamente, mas agora eles também se babaram. Pronto. É. A questão é, se eles ganham ali uma lufadazinha de 7, 8 pontinhos de volta, em que possam fazer ali uma gestão de plantel nos jogos da Premier para ir com tudo na Champions, porque é o que vai fazer o PSG, que é a vantagem de ser do PSG, é a vantagem de ser do Bayern, não é? Porque normalmente chegam ali àquela fase da época, estão com 10 pontos de avanço. O Bayern já leva, o Ou já Bayern são já vai campeões. maluco. Exatamente, o Bayern já leva. O PSG não está tão bem, mas também já está. Noutras épocas já Pronto. Portanto, essa é a vantagem de um PSG ou de um Bayern, é a troca. Não é? Mas eu acho que este Arsenal, epá, e depois, é a dinâmica que tem. E depois, um jogo contra um Bayern vai ser resolvido nos quê? Nos detalhes. Mano, contra-ataques eles são mortíferos. Bolas paradas são mortíferos. O que é que aconteceu quando eles foram com o Real Madrid o ano passado? E não era este Arsenal. Sim. Era um Arsenal que não é para ser campeão de Inglaterra como é este ano. Sim. Ele chega lá, o Rice marca 2 livros, acabou. Pronto, opá, o Courtois, olha, depois a gente fala. Até para a semana. Sim, mas para serem os favoritos para ti, para serem os favoritos da Liga dos Campeões, tens que vê-los a defrontar um Barcelona, um Bayern, um Real Madrid e pensar, limpam. Mas eu acho que são melhores. São melhores do que esses. E esses jogos, essas eliminatórias podem ir para qualquer lado. Certo, Eu acho que são Bayern- mais consistentes que um Real Madrid nesta altura, Mas- sem mas dúvida. Não sei se são assim tão mais consistentes Oh. do que um Bayern, Oh, Nuno, por exemplo. Mas dar o favoritismo Bayern perdeu. nessa coisa é um bocado isso, não é? É isso, mas eu dentro não do os consigo equilíbrio. colocar... Certo, mas quem é que é como os melhor mais. para o contra-ataque? Quem é que é a equipa que se desequilibra menos em jogos grandes? E que está habituada mais a jogos grandes? Qual é que é a equipa melhor nas bolas paradas? Estás a ver? Aqueles pontos, aqueles pequenos pormenores, Sim. estás a ver? Aqueles pequenos pormaiores que normalmente decidem os jogos muito equilibrados. Eu olho para o Arsenal, consistência defensiva. Percebes onde é que está melhor? Melhor defesa da Premier League, melhor defesa E da da Champions, opa, não dá hipótese. Sim. Para mim, é o favorito. Não, claro que é uma isso. opção válida, claro que é uma opção válida. Sim. Estão muito Mas é fortes estranho, e são- porque tu no são início da candidatos. época, tu nunca dirias que ele seria o Mas favorito. Mas a Champions Portanto, é uma mérito competição deles. muito... Não. É muito mentirosa, não é? E temos várias equipas que a podem vencer. Já vimos anos em que o Real Madrid não era líder incontestável Não era da o La favorito, Liga, o favorito. da La Liga, e depois chegava às Champions e limpava tudo. E houve vários anos assim. Portanto,
Eu ouvi essa. Caramba. Eu também Ganhou ouvi. outra vez. Ganhou outra vez. O cara vai ganhar 3-2. Sim. E está em zona de playoff. E há de passar, com certeza. E há de passar. Quer dizer, o quase último certeza. jogo acho que é muito difícil. Acho que é a City. Espera aí que eu Acho já que te é digo. fora. a Já te Manchester. digo. Mas sim, o United está a surpreender. Eu acho que a própria direção do United não estava à espera destas duas Liverpool. vitórias nestes... Liverpool. Yeah. Destas duas vitórias nestes dois jogos. Claro que cria aqui aquele sentimento de será que a culpa era do Amorim? Será que... Pois, é que Será agora que o levanta... Amorim queria que ele Nem é, saísse? será que a culpa é do Amorim? É, será que o Amorim podia ter feito melhor? É que agora toda Eu a acho gente que é o levanta sentimento- essa... Levanta Pá, que fica. essa- Nós falámos essa disso questão. a semana passada, das alterações, do esquema, do meio campo a 3, porque é que é melhor do Paulo Certo. Bruno Fernandes, etc. Sim, etc. não vale a pena estarmos aí por aí Pronto, outra vez. Bruno. Maguire era Outra titular por causa das bolas paradas, está lá algumas nuances interessantes, o posicionamento do Dalot em termos de subidas também foi Sim. sui generis, portanto havia uma preocupação muito grande Não, mas nota-se... com a ala do mas notou-se Arsenal. com as declarações do último jogo já à frente ao City que havia alguns jogadores ali no balneário que não estavam efetivamente satisfeitos com o facto de ele não mudar o sistema tático. O Martínez praticamente. O Martínez disse isso de caras e pronto, e efetivamente acredita-se que haja mais jogadores também a pensarem o mesmo. Olha, o rapaz do cabelinho já deve estar Achas? a ver a vida dele. Cada vez que se fala dele, o Man United perde. Portanto, olha, Agora é já ou engraçado com o empata. Fulham. Ou empata. está aí, está aí. Marco Está Silva. empatado 2 igual. Marco Silva Vamos ver. é lixado. Bem, meus caros, Está a jogar bem. O sugestões Fulham começou tão mal, estão a jogar muito bem. para a semana, Rápido. Supermatch. Não queríamos ir Eu outra trouxe vez. uma que foi o PSV Feyenoord, primeiro contra segundo, 14 pontos de diferença. Portanto, era um Exatamente. jogo fixe de se ver, do género, porquê 14 pontos de diferença nesta Certo. época, nesta altura, entre o primeiro e o segundo era Eredivisie. Exatamente. O jogo é no domingo. Qual é a tua sugestão? Eu tenho um da Liga dos Campeões, Ok. agora já desta quarta-feira, Dortmund-Inter. Bom jogo. Boa. Estão os dois a decidir ainda. Nenhum deles tem nada resolvido, estão os dois para decidir. Estão os dois muito perto, pontualmente, e acho que vai ser um grande jogo. Mano, Pronto, Lautaro Dortmund. Martínez, eu sou super fã de Lautaro. Dortmund-Inter. Sou super fã. É o meu jogador. O Lautaro para mim é o meu jogador. Gosto muito do Lautaro Martínez. Ai, também. mano, é uma máquina, mano. Eu trago o Nápoles-Chelsea. Portanto, Champions mais um também. jogo de Champions. Ok. Também um jogo ali à espreita dos oitavos e até para o playoff, porque o Nápoles neste O momento Nápoles está fora. está assim, fora, o Nápoles está fora. Eu neste momento. percebo, porque também ainda para mais é a última jornada da fase E do são as da decisões. primeira fase. São as decisões. Portanto, é as decisões. Mas se queremos ir alguma vez ao campeonato neerlandês, é esta jornada. Acabou, não vamos lá voltar. Esse é um grande jogo. Grande Nunca jogo. mais lá voltamos. É um E esta grande coisa jogo. do Supermatch, fomos 3 vezes para a Premier League. Eu andei ali a varrer a Liga 1, a Bundesliga. Não, sim, nós... Sim, Imagina. não havia grande oferta. Até ao sim, próximo episódio La não há grande Liga, oferta. Tirando os Liga, jogos de não Champions. temos grandes E jogos. há outra coisa, no é que, campeonato. por exemplo, os jogadores do Feyenoord dá para comprar. Historicamente, nos últimos anos, comprámos jogadores do Feyenoord, portanto, ali há equipas que não o PSV. Sim. Portanto, o Ajax também É um mercado muito Quase acessível. equaciona. Sim. Está a É um ver? mercado muito Portanto, em acessível. termos de jogadores, para vermos ali um ou outro craque, opá, é assim, os jogos da Champions para decidir tudo ou nada são tops. Eu também vi, mas Sim. eu vou PSV Portanto- com o Feyenoord. E a questão é, jogadores fixos para ver, para comprar aí para a malta, porque dá, não são muito mais caros do que aquilo que a gente anda a pagar, e porque é que o primeiro para o segundo vão com 14 pontos de vantagem? Sim, isso é uma grande. É que o PSV é muito superior, Sim. então vamos ver isso no campo. Sim. Quão superior é o PSV? Não, nestes jogos a coisa tende a ser muito mais equilibrada. Yeah. Mas vamos ver. Vamos Vamos ver. De vez em quando um jogo da Liga Holandesa. Olha, é um jogo que eu vou querer ver, mesmo Holandesa, que não seja escolhido. entre dois Estou candidatos, curioso. às vezes termina 6-2 ou 5-0 ou Yeah. coisas Yeah, de género. às vezes acontece. Portanto, às vezes acontece. Então pronto, Ah, temos o Supermatch fechado, depois a malta Temos o escolhe. Supermatch fechado, A malta vocês depois decide. vão decidir. Já se esqueçam. Já se esqueçam. Não se já, esqueçam. pronto. Esqueçam-se já. Não se esqueçam, avancem. a votação a sondagem estará no Instagram, apesar de vocês poderem sempre comentar no YouTube. Aquilo que conta efetivamente são os resultados da sondagem no Instagram, portanto, podem ir à nossa página do Instagram, estará lá nos nossos stories, portanto, vocês estão à vontade. Também aproveitem para seguir a nossa página, que vai crescendo a pouco Normalmente e pouco. tem sido a sondagem à quarta-feira, não é? O episódio sai à Exatamente. terça e não sai logo. Sai no dia a quarta-feira para dar seguir, tempo exatamente. Portanto, ela estará lá 24 horas, como já sabem. Têm 24 horas, neste caso 48 horas, para pensar e votar. Votem e... O que é que estás a ver? Estou a rir da cara dele. Portanto, votem Eu estava e a prestar depois... atenção, porque estava a ouvir barulho aqui à porta do estúdio e estava a pensar se era para convidar para entrar, já que a gente não está aqui a fazer Não, nada. o homem está obcecado com o Benfica. Não, eu percebi isto.
Com o passar das semanas, o homem está obcecado com isso. Vamos ao campeonato. Eu já percebi. Vamos ao campeonato? Vamos ao campeonato. Ai, valha-me Deus. Vamos ao campeonato. Bem, temos vitórias dos 3 grandes, não é? Valha-me Deus. Temos vitórias dos 3 grandes. O Benfica Umas venceu mais suadas que outras. O Benfica goleou em casa o Estrela, com uma grande exibição do Sidney Lopes Cabral, outra do Pavlidis, também com 2 grandes revelações, no ponto de vista da equipa principal, como é óbvio. 3. A malta está só a falar do Banjaki e do Anísio. E no Anísio. Mas a entrada do Priós também foi muito boa. Ok. Atenção. Ok. Sim, Não, mas o foi- Prioste já é foi- um jogador foi da esse- equipa principal, certo? Já é um jogador de plantel não- que tem mas não entrado. É pá, não é. Mas não Tem é. entrado. Não é. Não É. É um jogador é. de plantel. Eu concordo com ele. Pretende... Também não se pode tirar o Claro, Priós é de cima é da... de plantel. Não, eu percebo. Houve a questão da assistência do Banjaki, um bom jogo, o gol do A Anísio. titularidade também conta. exatamente. Titularidade, a primeira. Claro que o foco vai mais para aí. O Mas Anísio, atenção aquilo ao Priós parecia o também. Jardel. Ele cabeceia mesmo, ele sabe Sim. que a bola está lá dentro. Sim, Não, sim. mas não viste. Não, tens que seguir. O storyline de quando me vis na área, é isso que vais falar. Eles já O sabiam. homem Os tá- jogadores do Benfica. Não tá- brinques, não brinques. O homem está sempre a par de tudo. Eu já percebi Mano, que eu estou olha aqui uma cena. com outro benfiquista à minha frente. Exatamente. Isso eu já percebi. Aliás, Não, mas eu tu tens tenho que mesmo o perceber. equipamento todo. Tens Agora que já perceber. tenho. E já pintei os dentes de preto Uhum. e agora vou para o Seixal. Para a Vais para semana o estou lá a ver se me Não convidam para consegue. ir. Boca de Não piano. consegue. O homem não consegue. Boca Vou de para piano. lá, estou lá. O homem não Olha, consegue passar deste episódio sem falar nisto. Já às comprei vezes. um bigode falso e tudo, mano. Mandei vir do Cuidado com os AliExpress. bigodes, metem-te a presidente. Olha, por exemplo, cuidado. Ainda assim. Não, mas só para perceberes Mas que o cruzamento estes bate no golos- defesa, mano. Estes golos. Mas o cruzamento bate no defesa. Raspa, E raspa. ainda assim, Sim. ele aparece lá para Mas o cabecear. cruzamento bate no defesa. Portanto, esse storyline fica assim por uma Ainda beca. assim. Fica uma beca manchado pelo Mano, facto do cruzamento metes ser pa- um chouriço. Maggi, metes Não. para dentro, É bago. chouriço, então. Ela raspa pá, não no digas defesa. isso. Não, sim. não. A Não trajetória digas da isso. bola fica completamente diferente. Aumenta. Ela sobe um bocado. Eia, bem, Ela nunca sobe. na vida vai para a cabeça do... Nunca ia para a cabeça. Não Nunca usa a na palavra, vida. não Sim, usa a sim. palavra chouriço para defender. É chouriço. Ei! O cruzamento é chouriço. Então não é, aquilo bate no perna, muda completamente a trajetória da bola. Não, eu tenho que te oferecer no Natal assim, uma massagem qualquer para tu relaxares. Não, isto Acha? não é normal. Não Mano, é eu estou normal. habituado a miúdos da escola, eu sei quando é que aquilo merece ponto. Estou Não é habituado a miúdos da Não é escola. normal. Então, Isto não é normal. miúdos da Chouriço. escola é no meu clube. É no meu clube, certo? Não tantos, não é agora, mas há mais tempo, certo? Há mais tempo, Pá, mas... mas eu sou velho, portanto, eu tenho o historial. Porra, tens Inácio, tens João Tá bem, Simões. tá bem, estou a dizer, mas o Porto e o Benfica também têm criado e jogadores muito bem de- jogadores de altíssimo nível, como o Braga e outras Martim equipas Fernandes. também. Agora, Fez uma boa exibição, está a crescer muito. Ganda golo. Mas Agora já lá pronto, vamos. quis só dar essa nota do Prioste porque estava Sim. um bocadinho mais esquecido, mas também entrou e entrou bem. Sim, Para boa mim não é nota. jogador do plantel mas lá. percebes Na quando minha digo que opinião, já é um boa jogador nota, de porque plantel entrou bem. porque tem muito mais minutos e mais utilização na equipa Não tem muito principal mais. do que Banjaki e Anísio, certo? Tá bem, também é difícil ter menos minutos Olha, que o o Anísio. Banjaki já disseram, se vi um logo estreia no- e o no- outro estreia Eu a vi logo- titular. Quem é que estava interessado no Banjaki no jornal? Várias equipas, acho que era a Liga Espanhola e a Liga Inglesa. Já Não, Real pá, isso Madrid, nem- é já para o... Ai, mano, eu adoro, mano, eu adoro. Eu acho um Olha o homem espetáculo. ficar-se A malta outra vez. toda a ver Olha o homem aquilo e não ficar-se outra sei. vez. Mano, eu adoro, mano, Olha adoro. lá. Este país, mano, Olha, para mas mim, eu Miúdos de assustei-me. capa, né? Eu assustei-me. Miúdos de capa. É pá, Já? não percebo, mano. Então o miúdo joga a titular contra o Estrela da Amadora, mano. Já vai para o Real Madrid, mano. Calma, meu. Eu sei que ele foi campeão do mundo e parece ser uma máquina. E jogou bem. Mas sim, continua. Sidney Lopes Cabral, craque. Não, mas imagina, tu estás a dizer isso com um tom de gozo, mas o Sidney, depois do jogo no Dragão, foi muito criticado. Mas não achas bom jogador? Acho. Para defesa esquerda, não para extremo. Mas, Eu ele até joga, diria mas mais- ele joga a extremo. Para, sim, ele no Benfica tem jogado a extrema. E Eu fez o diria jogo mais extremo. para a ala do que para defesa Sim, esquerda numa e linha defesa A3 A4. seria mais interessante ele jogar. Gostava de ver mais assim, ala, mas sim. é o quê? O Mourinho já disse que ele, para já, pelo menos, é extremo com ele. Mas então já estamos bem em Benfica. Estamos em Benfica. Claro, ok, sim. Benfica. Estamos em Benfica. Estamos em Benfica. Ahm, Eu ia fazer a introdução com Pois, os três. e aqui eu dei Íamos só ao o toque no Benfica, Prioste. depois íamos ao Ok. Sporting e ao Porto, mas, que foi o último. Mas sim, mas podemos ir já a Benfica. Pronto, olhando só para o jogo com o Estrela, foi um jogo bem conseguido. O Benfica também, vamos ser honestos, também não foi ali um rolo compressor a esmagar o Estrela Amador, não foi, mas o resultado foi mais do que justo. E o Benfica ganhou bem. O Pavlo diz mais dois golos. Claro que não Olha se uma pode. coisa, o pessoal queixa-se que o Benfica joga pouco pelo meio. Sim ou não? Sim, Lateraliza demasiado o jogo, demasiado cedo. sim. Depende de quem está a jogar no meio.
Sim. Não, mas Eu acho que esse é um bocadinho... Não, mas Assim, mesmo não agora tens com o médios, Horst, não tens mesmo médios agora com com o pés. Horst na Sudakov, em que claramente o meio campo está a funcionar melhor, Jogas mais pelo meio do que quando tens Leandro Barreiro e Rios. mas não lateralizas demasiado cedo o jogo. Porque o Sudakov cai muito para as Lateralizas alas. um bocadinho. O Sudakov cai para as alas para ir buscar a bola. Olha que nesses muitas últimos vezes. 2 jogos do campeonato não achei que lateralizasse assim tanto. Quando tens Sudakov à Aliás, esquerda, Os mapas Alves do à calor direita, do homem mostram isso. Alves Que ele à continua a direita. lateralizar. Apesar de jogar atrás da ponta de lança, continua a ir buscar as bolas às alas. Tanto à Mas é, direita um como à esquerda. bocado, mas é um bocado do banco. Sim, Essa movimentação do Sim. Sudakov é do banco. mas também é a ausência de médios com passes verticais. Barreiro Agora não com- é um médio de, mas agora de com o passes Orsnes- verticais. Agora com o Orsnes e com o Sudakov, O eles Orsnes- arriscam no o passe, Orsnes se tiver é que mais, ser. o Orsnes E o é Sudakov mais. também Completamente. arrisca. Falámos disso no último episódio porque o Benfica já tinha jogado assim no último jogo fora. Yeah. Mas o Enzo também, Em não fila é, do- o Enzo também não é um médio de passes verticais. O Manu Silva também não é um médio de Eu passes acho que o Enzo verticais. mete a bola onde quer. Eu acho que a melhor qualidade do Enzo é a qualidade de passe. Na Mas minha é opinião. longa. Bola Opa, longa. pois, mais. mete a bola onde quer. Sim, sim, sim. Para fazer transição e tudo mais. Não é aquele médio de rasgar Mas acho duas que o ou três Benfica é linhas. mais em Turim. Eu acho que esta semana o jogo com o Estoril, com o Estrela, foi isso. um jogo... Foi um jogo de sentido único em que se viu que mais cedo ou mais tarde desbloquearia. E a partir do momento em que desbloqueia, não se Mesmo viu com, ali no várias Estrela a capacidade. mesmo com várias alterações. Que não se sentiram. A saída do Dedic não se sentiu. O Banjaki teve bem. Teve bem. A entrada do Rafa, claro que também é um momento de assinalar pelo regresso. Acho que pode acrescentar ao Benfica. Claro que há muito por trás. Os valores, o ter saído, a forma como saiu, porque muitos adeptos não se esquecem, A e é forma normal que não se física. esqueçam. Porque já não joga há 2 meses ou 3. Certo, mas acho que pode acrescentar. Entretanto, o Rui Costa veio explicar isso, que poderia ter sido muito mais caro se tivesse ido mais cedo. Claro que se calhar fazia mais sentido trazer o Rafa no início do mercado de inverno, quando ainda tinhas para disputar uma taça da Liga e uma taça de Portugal. Agora, se calhar, Liga dos Campeões ele nunca poderia jogar, mas essas duas poderia. Agora, se calhar, já é um bocado tarde para salvar alguma coisa. Mas, claro que é um jogador que pode acrescentar e é um jogador que já nos deu muitas alegrias e muitas tristezas E o aqui ao meu Cantona? companheiro. E o Cantona? E muitas tristezas Viste aqui o ao meu Cantona? companheiro. Não. Eu vi, fartei-me de rir. Até meti para trás na box e tudo, vi para aí 7 vezes. Rir-me ali sozinho a ver a televisão às 3 da manhã a ver o Benfica em diferido. Depois da minha stream. Não viste o Cantona? Não vi o Cantona. Adorei. Diz lá quem foi o Cantona. Foi o corte no início do António Silva. Sabes que há um corte muito importante do António Silva no início. Sim, O corte do Otamendi. no mal Ele faz recuo o corte no mal e recuo parece do o Otamendi. Cantona, mano. Ele a virar-se, tipo mesmo a Cantona, a câmera mesmo em cima dele, ele parecia o Cantona. E eu vinha do Mateus Reis a celebrar cortes desde os 10 minutos contra o PSG. Certo. Portanto, estava habituado a tipos malucos a celebrar e não sei o quê. Quando eu vejo o Cantona a fazer o corte, a maneira que ele reage, a cara dele e não sei o quê, e eu tipo, ai, a Santa Maria Deus nos acuda, que ele esqueceu-se que é um barrete. Também te incomodou a cara do António Silva depois de um Eu acho corte? que eles esquecem. Não, isto está mal, Eles veem o podcast e eles, como tu gostas do Vai ser que António Silva, oferecer o voucherzinho, uma, Eles- O que é que te aconteceu? uma massagem. eles veem, oh mano, o António Silva. O O que é que António tem- Silva. Não, até a cara Agora do... já há Calma, não. agora calma, já há isto é discussão se ele é surreal. melhor ou não que o Tomás Araújo. Mas incomodou-te a cara do António Silva Incomodou-me. depois de um corte Incomodou. Mas há- em que ia ser golo? Mas isso... Mas Mano, um acho- corte super fácil em que ele só tem que correr para trás. Epá, eu É não uma diria finalização isso. do Quando há jogador um- do Estrela, mano, com o Mindinho. Quando há um mau alívio do Otamendi, a equipa é apanhada de surpresa. Ele consegue recuar e cortar a bola. Podíamos Tu ter tens que começado ver o o jogo lance mal. outra vez. Tu tens que ver o lance. Aquilo é o corte mais Eu básico. vi É o uma jogo no estádio e finalização. depois vi os highlights em Pronto. casa. O grande Eu sei momento, perfeitamente que lance é que o estás a trabalho falar. do Turbine é muito bom. Na Mancha. Sai bem. É, na verdade, um lance em De que a acordo. defesa do Benfica é comida e em que... Epá, não é comida, é o mau alívio do Otamendi. Um mau Nem recuo, alívio. um mau atraso. Sim, um mau um mau atraso. atraso. E que é comida, pronto. A culpa é do Otamendi. E mete a pessoal toda em marcha atrás e ninguém tem culpa porque há culpa direta de um jogador, a equipa não está mal montada, Pronto, e o António faz um bom corte. mete-o a cortar para Estava trás. ali um susto inicial do Benfica. O Turbine E a é a cara primeira dele... pessoa... Repara, o primeiro mérito é do Turbine, porque a Mancha é bem metida. Certo. Isto é mal demais. O primeiro Tu não podes demérito ganhar ao PSG. é do tipo do Estrela que está a tentar finalizar com o Mindinho quando está isolado à frente de um guarda-redes. Portanto, bate ali com o Mindinho, eu não sei o que é que ele está a tentar fazer à bola. Por acaso Certo? não sei se ele não tentou passar a bola pelo lado do Turbine e ir buscar lá atrás. Exato, estás a ver? Portanto, nem tu sabes o que é que ele estava a tentar fazer. Portanto, para tu veres Não o nível estava de naquele, não estupidez... sou homem. Exatamente. Pronto, quando tu olhas para um típico, tu vês que ele faz mal, é uma coisa. Quando tu nem sequer percebes o que é que ele está a tentar fazer, ainda é mais grave. Certo. Pronto, é esse o caso, a gente nem sequer percebe o que é que ele estava a tentar fazer. O António Silva correu para trás. Na verdade, quando aquilo deu raia, sem culpa nenhuma, correu para trás. E a bola vai para ele. Mano, e quando eu vejo o momento do Cantona no Estádio da Luz, depois daquele corte, mano, esquece. O vosso clube é mesmo diferenciado, mano. O pessoal é maluco, mano. Mas isso tu já sabias. O pessoal é mesmo maluco, mano. O pessoal é maluco.
Eu depois começo a fazer, estás a ver? Vejo as eleições, vejo tipo a coisa no Seixal, vejo o Cantona e não sei o quê. Mano, parece toda uma realidade paralela, mano. Tipo, são coisas que eu não percebo, mano. Eu não consigo justificar onde é que... Mas eu não percebo o país, percebes? Eu não percebo este mundo. Tá a ver? Estou naquela fase em que é tipo do género. Parece que estou não consegues compreender a mística, não é? É distópico. A mística. Exatamente. Tá a Num clube de divagar champignons. Tá Num clube de champignons. Está a Está devagar. a ver? Não, isto está... Está a devagar Um clube de champignons. Não é nada a navegar, é verdade. Houve, desculpa. Agora já se discute se o Tomás Araújo é pior do que o António Silva. Mas acho que isso não é discussão. Há discussão, sim. Não, aliás, o António Silva joga para dar descanso ao Tomás Araújo. Não vai nada, pá. É. Estou-te a dizer que já está toda a gente a discutir qual deles Mas é melhor. Mas é. O Tomás tem características bem melhores que o António em umas coisas, o António tem características melhores que o Tomás noutras. Estás a ver? Estás a ver como é discutível? Qual deles é melhor? Mas Eu acho que disse... eles... Calma, não, peraí. Qual Tu deles é ouviste- que é melhor? O ouviste-me António dizer- Silva ou o Tomás Araújo? Qual deles é melhor? Tu estás aqui comigo há semanas. O Tomás Araújo já me da ouviste última dizer- época é Mas melhor. Posso... Sim. Estás aqui comigo há semanas, já me ouviste dizer várias vezes que prefiro o Tomás Araújo ao António Silva. Pronto. Vais dizer que o António Silva é pior em tudo que o Tomás Araújo? Se disseres, pá, para mim é estranho. Eu acho que se os dois estiverem bem fisicamente, eu não estou a ver uma coisa que o Tomás Araújo seja pior. Achas que o Tomás Araújo é melhor em tudo do que o António Silva? Porque quando tu analisas Pá, o jogador... acho que tens que analisar em do vários ponto de momentos vista físico. defensivos, em vários momentos defensivos, acho que o António é superior. Agora, isso não faz do António melhor que o Tomás Araújo. Em vários momentos defensivos em relação a quê? Olha, bolas por alto, o António chega a ser muito melhor que o Tomás. é forte. E o António também. Está bem. Mas não é a melhor. E tu não me ouviste dizer que era discutível quem é que é melhor, quem é que é pior. Agora, o Tomás não é melhor em tudo que o António. O António não é pior em Mano, tudo. o Tomás com a bola no pé até a defesa de direito pode jogar. Logo aí é um sinal. Pronto, Pronto, tem características superiores ao António nisso. Mano, é que eu acho que nem sequer se compara. É óbvio que o Tomás jogou um final de época completamente condicionado por uma pubalgia, que é um problema de saúde grave. O homem esteve ali em sofrimento para ser operado só no final da época. Certo. Vem ainda a recuperar da lesão, não tem ritmo nenhum, não faz pré-época, portanto está aqui uma data de pontos em que justificam claramente que o António Silva joga a bola e que esteja acima dele em termos hierárquicos por causa do ritmo físico e tudo mais. Mas se os dois estiverem bem fisicamente, não há discussão. Para mim nem sequer há comparação. De acordo. Mas tu estamos aqui há semanas a dizer o mesmo. Eu estou aqui há semanas a dizer que prefiro ver o Tomás Araújo a Mas titular que ao o lado do Tomás não jogou Otamendi. bem, mas o Tomás não jogou bem contra Em as vez Juventus, do por isso é António que eu estou a Silva. falar disso. Tu gostaste da exibição dele contra as Juventus. Mas o Tomás até já teve exibições piores esta época. O Tomás mas teve ali contra uma as Juventus, fase, até aquela fase em que marcou o autogolo depois do penalti, o Tomás teve aí uma fase infeliz. O jogo com a Alverca, o Tomás não foi feliz também. Daí eu ter dito, daí eu É ter por dito que... momentos. Agora, acho que é excelente o Benfica ter dois centrais de boa qualidade para poderem rodar um com o outro. Mas entre a primeira Quem época dera há da muitas afirmação- equipas ter dois mas espera, centrais. entre a primeira época da afirmação não, do tá bem. António Silva e a última época Eu do não sei, Tomás tem centrais Araújo, a mais. quais é que vocês preferem? Não percebi. Entre a primeira época da afirmação do António Silva e a época do que o Tomás Araújo fez a última Não, Quais- A última quais é que fez a prefere? lateral direita. esquece, mano, nem se compara, mano. Nem se mas compara. fez a lateral direito, mas foi a época da afirmação dele. Estamos O a comparar duas o épocas de Tomás com afirmação. ritmo. Ouve, Certo? mas tá bem, mas o Tomás com ritmo, o Tomás bem fisicamente, Mas e não com foi essa a ritmo pergunta dele. competitivo. A pergunta dele não foi essa. É Sim, óbvio é- que a resposta é António Silva nesta. Do quê? A primeira Na época do António Silva, já contra os Juventus, contra o PSG, Contra o Barcelona jogou muito bem também. essa época, o Tomás Araújo ainda, infelizmente, não pôde fazer uma época completa a jogar a central pelo Benfica, por causa das lesões. Yeah. Estamos a comparar. Tu estás a dizer que não há, que essa resposta é fácil. E ias responder Eu Tomás acho que é Araújo. muito grande. Estás a responder Tomás Araújo a lateral direito com lesões acima de António Silva naquela época do Schmidt. Quando ele bem. pega a titular como central, eu acho que a partir daí não há comparação com o António Silva. Mas tu vês logo, é da noite para o dia. Olha, nós só para avisar que estamos quase com 45 minutos de programa. Mas isto é que é A partir do momento em que a cara que o António Silva faz depois de um corte é tema, Não é tema, é gozo. das duas É uma. gozo. Das Cantoná, duas mano. uma. Vai ver, mano. Vai Das ver. duas uma. Desculpa, vai ver. Olha, ofereço Vai ver. uma massagem. Vai ver. Vai ver. É uma boa Ouve. opção. Oh, mano, tu vai Uma ver. boa Ou te ofereço uma Tu massagem. não viste, tu estavas no estádio. Ou te ofereço um cascol do Benfica. Eu estou-te a dizer que não viste. Vai à internet ver. Tu Espera, vais-te partir a rir. Tu estás a ver os highlights Parece do o Benfica ao jogo Cantoná. do Benfica. E Parece o Cantoná. o que chama mais a Estou-te a dizer. atenção
É a cara do António Olha, Silva. que engraçado. Ou precisas da massagem ou precisas do Não, cascol. desculpa, eu adorei. Eu acho que foi um momento... E tanto uma como a outra posso-te oferecer. Prosseguimos? O Cantona, no Estádio da Luz, nunca, não estava à espera. Malta, vamos prosseguir. Faz como o Mateus Reis, meu. Celebra cortes desde os 5 Pergunta ao minutos. Cantona se quer prosseguir. O Cantona. Cantona, vamos prosseguir? Vamos, claro. Vamos prosseguir. Então vá, mas o meu problema aqui é, queres fazer já a ponte no Benfica para a Juventus? É um jogo infeliz do Benfica. Eu quero fazer campeonato. Aí é bem, agora E vai ser mais depois- difícil. e depois porque isso fazemos vai a ocupar antevisão. mais tempo. Depois fazemos antevisões. Mas vai ocupar mais tempo, porque se a gente fizer logo a ponte, fica mais curto. Já estavas a dizer que estávamos a esticar muito. Então bora. Não estou a mentir. Fazemos já a ponte do Benfica para a Juventus. Ok. Olha, Bora. na minha Ok. opinião, um jogo infeliz do Benfica. Nunca na vida, em Turim, eu sei que o pessoal vai dizer que cheirava a levar golo, o Mourinho disse essa expressão, cheirava que íamos mamar um golo, não sei o que mais. Uhum. Nunca na vida o Benfica vai a Turim contra uma Juventus que precisa de pontos de pão para a boca contra o Benfica. Portanto, teoricamente a Juventus sente-se superior ao Benfica. A jogar em casa. Ainda pode Certo? terminar. A jogar em casa. Ainda como é pode ir óbvio. aos oitavos. Pronto, portanto, a precisar de pontos de como de pão para a boca, nunca na vida o Benfica vai dominar o jogo 90 minutos, pá, isso é impensável. Acho que ninguém- Portanto, também acho que vais ter ninguém que estava à saber espera. sofrer, vais ter que saber defender e vais ter que aproveitar as tuas oportunidades. E eu acho que o jogo do Benfica é competente QB para ter um resultado bastante diferente. O problema é que é bola no poste, falhas penalti. E depois babas-te numa marcação ao Thuram, babas-te noutra marcação e pronto. Pá, isto Sim. estragas o jogo Sim. todo. E agora é Real Madrid, em casa. Sim, está bem, mas isso agora está fora, porque matematicamente tinha que ser, não é ganhar ao Real Madrid, tinha que ser por nota de golos, diferença e não sei o Não, quê. tem que ganhar o Real Não, Madrid porque e depois Real esperar Madrid, uma tem que ganhar ao Real conjugação de Madrid e resultados. combinar com outros jogos. Acho Mas que sim, os coisas golos têm que também acontecer. interessam, é muito difícil. Pronto. Opa, eu estava à espera de mais, eu disse que o Benfica ganhava em Turim, estava mesmo esperançado, era o jogo mais importante da Champions da Europa esta jornada, mas eu acho que eu achei um jogo infeliz, mas isto é um jogo de Champions e algumas coisas vêm ao de cima, e vieram. Veio aquilo que não os meteu no overtime contra o Porto, né? O Pavlidis falha a equipa, provavelmente o jogador mais consensual para os benfiquistas em termos de 11, portanto é uma pessoa que acho que não é questionável para a maioríssima parte dos benfiquistas, é provavelmente o melhor ponta de lança da atualidade no campeonato. Teve 2 infelicidades em 2 jogos. Uma Sim. com a baliza aberta dentro da pequena área no Dragão. E E outra Foi o Dragão em escorregar Turim. Sim. no penalti. Aqui, eu não sei se aquilo é bem escorregar, porque a maneira como ele mete o pé no chão vai escorregar de certeza absoluta. É que há escorregar em que tu escorregas e não tens culpa nenhuma. A maneira como ele mete o pé no chão, ele mete o pé demasiado de lado. Tu não viste? Reparaste que ele meteu mesmo, ele quase que apoia, quase com o pitão de fora da bota de lado. Eu acho que ele mandou-se ao chão. Eu acho que aquilo nem conta como escorregar. Entendes? Mano, é falar sério. Eu fazia pior. Entendes? Acontece. Mandou-se para o chão isto. Eu acho que sim, mas eu acho que ele fez falta a ele próprio. O Isto só está chamar aquilo muito escorregar, bom. eu já Isto está escorreguei. muito bom. Eu Isto já está muito escorreguei. Desculpa, se tu meteres o pé no chão daquela está maneira, não muito conta bom. como escorregar. O que é que se está a passar? Olha uma coisa. Olha uma cena. A ver se a Isto é gente mal se demais, entende. não é? Olha uma coisa. É que imagina, não vamos falar do Sporting e do Porto. A malta vai carregar nós nos comentários porque meia hora foi para a cara do António Silva e para o É Seixal. verdade, vou ver à internet. Não digam Vou ver que o a culpa é Cantona, minha. Não mano. digam que a culpa é minha porque sou do Benfica e tu tens o Benfica para aqui. Mas não vale a pena. Agora estamos a discutir Olha se uma o Pavlo coisa. diz O Porto, ou se mandou para o chão. o Porto é uma equipa mal educada que já devia ter perdido pontos há séculos, não perde. É falta de respeito pelos benfiquistas e pelos sportinguistas. É uma falta de respeito. Merecem 0 de crédito enquanto não tiverem um empatezinho. Ninguém está a pedir nada, podem ser campeões na mesma. Um empatezinho, só para meter um bocadinho de piada a isto. Vê lá o que é que tu vais fazer. Eu já estou farto de dizer isto. Eu não Bem, gosto de falar do Porto. é uma coisa. Porquê? Porque eles ganham sempre. Aquilo que corre mal, ganha. Corre bem, ganha. Mas perdeu pontos. Onde? Na Liga Europa. Pá, não me interessa. Na Liga Europa eu não quero que eles ganhem sempre. Estão a gozar, meu. Estou a dizer que eles estão a gozar de propósito. E aquilo é de propósito. Eles até perdem pontos de propósito na Liga Europa só para irritar a malta. Então, vem, afinal nós perdemos pontos. Exatamente. Então Olha nós também aqui. perdemos no campeonato. Estás a Ok. ver? Olha, nem sempre Exatamente. temos sorte. Estás a ver? Olha aí. Não houve assistências de nenhum guarda-redes. Não há aqui um central a fazer isso. Está a ver? Perdemos pontos. Ganda azar. Jogaram com mais um contra o Vitória Pilsen. É verdade. E foi um jogo horrível do Porto, na minha opinião. Até estar com superioridade numérica, foi horrível. Até estar a perder, não foi nada bom. E este Pilsen, ou Pilsen, ou o que for, Pilsen. pá, pois eu vejo os tipos de televisão a chamar-lhe Pilsen também.
Também dá a Baralha. Baralha, falamos disso. Aquilo é o quê? É favorito a ganhar a Liga Europa? Então é a melhor defesa, imbatível até agora? Sim. Ainda não tem derrotas. Até Mas o momento pronto, não tem derrotas. Tu concordas comigo que contra a Juventus o Benfica foi infeliz para fecharmos o tema do Benfica? Sim, mas eu só acho que foi infeliz em Turim, foi infeliz em casa contra o Leverkusen, foi infeliz em casa. Foi infeliz em casa contra o Karabakh porque estava a ganhar por 2 e deixou-se perder. Aí já não é infeliz, mano. Não, mas calma. Deixa-me tentar dizer uma frase completa. Mano, deixa-me tentar dizer uma frase completa. Não, eu estou a perceber. O Benfica teve várias infelicidades ao longo da época. Foi infeliz no Dragão porque não marcou o golo. Foi infeliz em Braga por não sei o quê, não sei o que mais. Pronto. A maior crítica que se faz à direção do Benfica tem sido o planeamento. Eu não concordo com essa crítica. Se olharmos para a época 22-23, em que o Benfica vai buscar o Roger Schmidt, um treinador de projeto, já tinha vários atletas importantes no plantel. Tinha o Otamendi, tinha o Grimaldo, tinha o Gonçalo Ramos, tinha o Rafa, e vai contratar jogadores que encaixam ali na perfeição. Foi buscar o Bá, foi buscar o Enzo, foi buscar o próprio Neres, que tiveram muita importância no Benfica. Mas a partir do momento em que os resultados com o Schmidt deixam de aparecer e se decide que o Benfica, que o Schmidt fica no Benfica e depois se despede à quarta jornada, parece que desde aí que o Benfica anda a correr atrás do prejuízo e que anda numa sucessão gigante de infelicidades. Porque depois tu tens uma época de Bruno Lage com o plantel criado pelo Schmidt a tentar jogar de 3 em 3 dias sem ter tido uma pré-época. E nós sabemos o quão importante é uma pré-época nos plantéis que jogam de 3 em 3 dias por causa das competições europeias e taças de Portugal e taças da Liga, não sei o que mais, e Mundial de Clubes. O Bruno Lage andou a queixar-se da falta de tempo para treinar. Nós jogamos mais do que treinamos durante uma época. E depois faz-se exatamente o mesmo na época seguinte, em que se decide manter o Lage no verão e depois despede-se e Mourinho está exatamente na mesma situação. Não montou a equipa, não teve uma pré-época com a equipa e a verdade é que chega a esta fase, a janeiro, e está fora de tudo. Por isso eu percebo perfeitamente a crítica do mau planeamento a partir do despedimento do Schmidt, ou a partir do momento em que se decide o Schmidt vai ficar no verão, porque parece que tem sido uma concorrência desleal do Benfica para com os adversários, neste caso Sporting e Porto, em termos de preparação. Parece que os outros se preparam com alguma antecedência, e o Porto é visível o que aconteceu este ano. O Porto preparou-se bem, o treinador encaixou com os jogadores que já lá estavam, e principalmente com os que vieram, e montou aqui um bom plantel. E o que parece é que o Benfica está, já há muito tempo, a emendar erros para trás e vamos tentando resolver aqui. Ok, este problema está resolvido. Cuidado, já apareceram aqui mais 2 ou 3 problemas, vamos resolver também. E depois andamos neste loop, em que eu chego aqui e ouço. Foi uma infelicidade em Turim, foi uma infelicidade contra o Leverkusen porque até jogámos bem. Certo, jogámos bem e já tivemos outros jogos. Foi uma infelicidade contra o Santa Clara quando o Otamendi escorrega, uma infelicidade contra o Casa Pia quando o Rio escorrega. Mas a verdade é que o Benfica se pôs nas situações para ter as infelicidades. E eu digo isto com muita pena, porque eu preferia que o Benfica limpasse tudo como Parece já ouvi Benfica fazer. de penso rápido. Mas estas infelicidades devem-se principalmente ao facto do Benfica se ter posto na posição de as ter. Porque o Benfica podia ter chegado a Turim e ter levado 2, mas podia já ter o play-off pelo menos garantido, ou quase garantido. Por isso estas infelicidades quase que servem como desculpa semanalmente não são assim tão infelicidades. São consequências do que tem sido feito no Benfica nos últimos meses, nas últimas épocas. Mas tu não achas que isso é um bocadinho de discurso pré-eleições? Pré-eleições? Yeah. Não, depende. A parte do Mourinho, acho que já não. Porque o Mourinho foi muito em cima das eleições. Tudo o que está para trás é normal que tenha sido. É que repara, a equipa, tudo o que tu estás a falar são problemas que vêm antes das eleições. Depois tu tens as eleições, bates recordes do mundo e enquadras neste virar de página. Eu pelo menos viro a página, depois das eleições viro a página. Portanto, o que eu estava à espera era metermos um extremo esquerdo que não fosse um centro comercial, que foi o que falámos a semana passada, certo? Portanto, pronto, o que é que se pode fazer agora? Virou a página, tivemos eleições, é para continuar com o Rui Costa, é o melhor, é o que os sócios confiam.
Okay? No meio daquela bandalheira toda e não sei o que mais, como eu já critiquei várias vezes, é o que os sócios querem. Ok, então siga a virar a página. Então temos que olhar para o Mourinho, temos que olhar para o plantel, que debilidades é que o plantel tem, percebes? Eu tenho um virar de página depois do pré e pós-eleições. Portanto, eu estou no pós-eleições. Mas tanto no pós-eleições como no pré-eleições, eu nem estava a pensar nas eleições Mas agora. eu penso porque eu virei muita página depois dela. A maneira como eu encaro o Benfica depois das eleições, percebes? É diferente do pré. Porque no pré tu criticas tudo até lá, feito até lá, pelos responsáveis até lá, e depois tens de decidir. Também acho injusto. Eu comecei por dizer que a preparação da época 22-23 foi para eleições e foi com esta direção, com a direção que estava. Que foi correta. Foi boa. Foi ótimo. Foi boa. O Benfica teve aqueles desaires em Chaves e Tá no bem. Dragão e com o Inter. Tá bem. Podíamos Mas- até ter ido mais longe mas na tu Liga tens dos o Campeões. planeamento em Mas que- foi boa. Tá bem, mas não eu foi entendo. tudo mau. Está bem, eu entendo, mas tens o pós-eleições. E quando tu olhas para o pós-eleições, a questão aqui é o trabalho do Mourinho, o crescimento da equipa com as novas dinâmicas do Mourinho, a evolução dos jogadores do ponto de vista individual na batuta do Mourinho, porque também vimos a evolução do Rios, do Sudakov, etc, etc. Do Dal, sem dúvida. Portanto, há aqui vários pontos. E o mercado de inverno. O que é que se vai oferecer ao Mourinho para colmatar algumas debilidades que o plantel tem, que já foram aqui adressadas várias vezes numa ou noutra posição, normalmente Certo. no extremo ou no médio ofensivo. E isso parece estar a ser tratado. Ainda para mais, estás aqui também já a mandar miúdos do Benfica B que estão a dar bons sinais. Estamos a ver também um crescimento, pelo menos em termos de estabilidade exibicional do Prestiani, finalmente, diria. Portanto, já estava à espera que Ia ele... jogar com mais regularidade. Exatamente, portanto, estabilidade Está a ter mais exibicional. minutos. Estabilidade exibicional, não é? Vai fazendo mais minutos, mas vai mostrando uma ligação ao jogo mais constante. Coisa Não é? que o Sheldrop não teve até agora. Pronto, mas o Sheldrup também deu ali um livezinho ao outro de coisa e tal, mas depois jogou muito pouco. Pois, é isso. Yeah. Agora, em relação aos Juventus, eu olhando para o jogo, eu não estava à espera que o Benfica dominasse os 90 minutos, que não tivesse ocasiões em que pudesse sofrer golos. E a verdade é que há erros ali, pá, que são caros. Quem é que não se lembra do Leverkusen? Mano, é uma infelicidade do Dal dos melhores em campo. Sim. Mano, faz uma assistência de cabeça, sem pressão, para um gol limpinho, para perderes 1-0 num jogo em que, se fosse alguém ganhar, só podia ser o Benfica. Entendes o que é que eu quero dizer? Pá, isso é uma infelicidade, meu. Tu estás todo Mas são tremido. muitas infelicidades. Tu estás todo tremido, certo? O pessoal a jogar de calções amarelos. Pelo menos havia um central que estava de calções amarelos. Eu tinha o sotaque francês e tudo. Contra o Karabag na luz. Pá, isso já não é infelicidade, pá. Percebes o que eu quero dizer? Eu aí nem comparo. Porque eu vi esse jogo e é inadmissível como é que aquela equipa treme como várias verdes a ganhar 2-0. Só porque houve um lance que ia sendo golo. Porque foi esse lance que ia sendo golo que mudou o jogo. Portanto, e isso é um fator anímico que nós temos que ter em conta. Eu não vejo isso no Benfica. Sim, foi por esse fator anímico que o Bruno Lage foi despedido. Pronto, e mas eu depois, não vejo isso, eu não vejo isso, eu não vejo isso. o Mourinho. Eu vejo que o Benfica perdeu bem contra as Juventus, mas mandou uma bola ao poste, falhou um penalti de forma caricata, porque aquilo não é escorregar. Se eu cair na rua daquela maneira a meter o pé no chão, não digam que eu escorreguei. Eu babei-me foi todo a meter o pé no chão, porque aquilo não é escorregar. Na minha opinião, se eu meter o sapato de lado no chão, não conta como escorregar. E, pá, é verdade, vejam lá como é que ele meteu o pé no chão, que não faz sentido, a relva estava boa. Vai lá ver, eu estive a ver e eu assim, mas isto não conta como escorregar. Ele mandou-se para o chão, mano, ele fez uma falta a ele próprio. Mano, isto é para os apanhados outra vez, mas isto clube é um espetáculo. Olha, eu só sei que pelo andar da Quanto é que eu estou carruagem a pagar não pela vamos falar, Benfica TV? não vamos falar do Oroca Sporting, Vamos, sim. não Eu vamos sei que o falar Benfica- Eu sei que o do Benfica é Sporting grande, mas eu PSG, não vamos falar do Mas está bem, Benfica e olha, Gil mas Vicente. eu não estava à Vamos espera primeiro, disto. vamos despachar o Sporting muito rápido para depois falarmos até ao fim do programa do Porto. Exatamente. Certo? Sim. Posso? Então eu vou muito rápido. Força. PSG, sofrimento total do início até ao fim. Ai, valha-me Deus que é agora. Foi o jogo todo assim. Ai, Sim. valha-me Deus que é agora. Começa a ser Ai, assim. ai. Pronto. E depois, fora de jogo, meio metro. Golos camão, parecia o Maradona e não sei o quê. E a gente, está tudo bem. Pronto, está tudo bem. Não era aquele boa exibição do Rui Silva, de toda a gente. Yeah. Mano, para ganhares ao PSG tem que ser assim. O Tem que ser guarda-redes uma tem boa que estar exibição bem. de quase todos. Do Mano, coletivo, vais ter sim. que mandar. Pronto. Uma primeira parte muito inteligente do Rui Borges, na minha opinião, que é fazer linha de 5-4-1 com a bola no guarda-redes do PSG, que também é uma reta de primeira, diga-se de passagem. Já vi guarda-redes nos matraquilhos a fazer melhores exibições do que aquele redes. Aquilo comparado com o Donnarumma é uma piada de mau gosto, certo? Pelo menos para já, não estou a dizer que ele não evolua, mas para já, Santa Maria. Mais valia comprar o Virgínia.
barato. Agora, em relação... O Rui Silva está numa forma incrível. Subiu muito de forma, foi melhorando ao longo da época, está num pico de forma brutal. Também foi importante contra o Arouca. Agora vai mandar um frango-zeco qualquer, com o Atlético Bilbao também a ver. Enfim. Agora, às vezes acontece. Agora, em relação ao PSG, sofrimento total, tipo, contenção de jogo, 5-4-1 com a bola no guarda-redes do PSG, logo tudo tração atrás, o PSG a passo, sem fazer um passo de jeito, e sem velocidade, e sem nada, chegava ao nosso último terço. Pronto, nós tentámos umas transições, o Trincão não conseguiu ligar jogo, o Géni teve uma outra circunstâncias, mas coitado, está a jogar contra o Nuno Mendes. Dá a sensação que o Trincão está neste momento, nesta fase da época, está muito uns furos abaixo. Mano, então, eles não descansam. Sim. Eles não conseguem rodar com a quantidade de lesões. Sim, há uma data de jogadores que estão arrebentados. Aqui se influenciou o plantel Todo. E depois, pronto. Só que depois, na segunda parte, há um virar de página, que é aquela coisa do agora vamos sem medo. Não vamos estar aqui a jogar por um ponto, porque um ponto não nos faz falta nenhuma. Nós somos uma equipa de Champions, não é que um ponto aqui ou zero aqui que vai fazer a diferença. A gente vai para cima. Vamos fazer para ganhar. E fizemos. O que é que aconteceu? Mas principalmente, o posicionamento do Géni Catam é o que muda. Não é só isso. O Trincão passa a ligar melhor o jogo, tens os laterais a subir muito mais. Sim, mas colocas um ala que efetivamente não tem medo de ir no 1 para 1, tem corrida, mas tem é muito pulmão. chato. O Géni tem um jogo muito chato, porque está de frente para o Nuno Mendes. Quando ele fica de frente para o Pacho é que o jogo fica melhor. Sim. Quando ele consegue encaixar o 1 para 1 no central. Sim. Pronto. Mas isso também é o Nuno Mendes a subir mais porque a equipa não marca. E isso também muda um bocado essa dinâmica de desrespeitar o Géni e de não ter a marcação do Nuno Mendes, porque o Nuno Mendes faz falta à frente, porque o PSG estava 0-0. Uhum. Depois entra o Gonçalo Ramos, infelizmente o jogador português queria que tivesse, mas entra numa altura em que o resultado era bom para o PSG, estava empatado. Uhum. E a verdade é que o outcome não foi o homem bom. ganhou o campeão europeu. O homem é campeão europeu neste momento. Não, neste momento o homem o PSG fala ganhou a Champions porque não apanhou o Sporting. Não, estou a brincar. Mas na segunda parte eu acho que há uma mudança do Sporting e um aproveitamento do aumento de risco do PSG. Eu acho que isso é muito mérito, pá. Porque tu podes preparar alguma nuance e alguma mudança no intervalo. Mas o Luís Henrique também mudou. Principalmente no risco do Nuno Mendes. E o Sporting aproveita-se disso pelo Trincão e pelo Géni de uma maneira, mano, é roçar a perfeição. Percebes? É a própria inteligência dos jogadores também, que se apercebe que tinham as suas nuances, mas que se apercebem de nuances diferentes e que procuram o jogo de outra maneira e procuram marcações de outra maneira com jogadores de outras características. E tu vês o Sporting finalmente a conseguir criar alguma coisa. E aí já vês um jogo equilibrado. E quando tu vês um jogo em Alvalade equilibrado, depois de uma primeira parte, que aquilo, Santa Maria, Deus nos acuda. Lá vêm eles outra vez. Eles a passo chegavam à nossa área. Sem fazer nada, estavam na nossa área. A passo. Portanto, o Sporting estava completamente recuado. A tentar sair com pouco sucesso ou nenhum. E na segunda parte mudou muito. E é muito mérito da equipa do Sporting. Tanto o anímico, perdemos o respeito, como em termos posicionais, em termos de riscos, e já viste um jogo equilibrado. E é um jogo em que tu estás a ver a segunda parte e em que gradualmente acreditas, tu queres ver que a gente ainda é capaz de mandar uma batata lá para dentro? Porque cheirava na segunda parte em que a ocasião ia chegar. E depois cá está um ponta de lança que, teve bem. E às vezes quem é que tinha estado melhor? Ponta de lança que teve bem. O homem tem 9 golos e 2 assistências nos últimos 6 jogos. Está numa fase incrível. 9 golos e 2 assistências. Como é que estava o Pavlidis? Como é que estava o Pavlidis e agora nos últimos dois jogos antes deste Estrela da Amadora também baixou? Falhou um penalti, falhou um gol isolado. Isto faz parte. O Samu falhou 2 penaltis. E agora agora marcou lindamente, bem puxado ao poste. Um bom gol. Bem marcadíssimo, muito bem marcado. Mas percebes o que eu quero dizer? Faz parte do jogo. Essa inconsistência. Agora, esse é o ponto. Olha, fizemos pela sorte, tivemos sorte, sem dúvida, mas fizemos pela sorte, acho que há muito mérito, há muito pulmão, houve um comprometimento físico nos duelos, toda a gente subiu o nível. E ia-nos custando pontos para o campeonato, que é o típico. Chegas ao Arouca, está o Géni rebentado, está o Trincão todo rebentado, está o Maxi todo rebentado, está o Simões todo rebentado, está o Soares todo rebentado. Não pareceu. Tudo a jogar a titular. Soares não pareceu. Olha, pareceu sim. Arrancar. Aí é que está. Olha, no final de um sprint do Soares, se lhe metesse a mão na boca, ele rebentava. Há uma que ele até passa para fora do campo. Lembras-te dessa logo ao início? É esse lance que eu estava a referir-me. Que ele passa a bola para fora do campo. Que ele dribla o guarda-redes, deixa o guarda-redes para trás, o Arroa Barrena, e depois tem 2 centrais à frente dele e ele faz o remate totalmente para fora. Mas tu viste o físico dele depois daquele trabalho?
Ele acabou, ele explodiu. Esse Mas lance é ele aos quantos parte para aí, minutos? mas ele parte para aí Tá bem, 1 metro aos antes quantos dos dois minutos? centrais, arranca, ganha o espaço, Quantos minutos dribla o de jogo? guarda-redes. Mas é normal. 17? São muitos Não? jogos. E jogos muito exigentes. Para aí 20? 20 minutos. Vai. São jogos muito exigentes. Mano, tínhamos a equipa toda Exigências arrebentada. diferentes, mas é muito exigente ir jogar à Aroca também. Com o tempo que estava também. Com o tempo que estava, o rabado pesado. Depois do jogo com o PSG, em que dão ali a vida... Apesar do adversário não estar efetivamente bem no campeonato, era 15º classificado, Mas está melhor. segunda pior defesa do campeonato, Mas está melhor. um dos piores ataques, acho que é o segundo pior ou o terceiro pior Mas está ataque, melhor. portanto não seria um teste difícil pelo relevado, pelo clima, pelo cansaço do jogo acumulado contra o PSG. Mas está melhor. óbvio. Empatou com o Gil Vicente, já tinha resultados bem mais simpáticos agora nas últimas 2-3 jornadas. Sim, certo. E tem ali jogadores que individualmente nota-se que... Sim, mas acho que o que o Sérgio quer dizer é que não é um Moreirense, não é um Gil Vicente, não Exatamente. é um Exatamente. Famalicão. Sim, tudo bem, mas a questão aqui é que o Sporting tem muitos jogadores lesionados, agora já tem vários a voltar de lesão. Uhum. Acho que é um jogo em que o Fotis faz uma diferença descomunal, porque se viu claramente que a partir dali dos 70 minutos, para o estado físico dos nossos jogadores, tinha que ser num cruzamento ou num canto. Tinha que ser uma bola parada, e tanto que foi num belíssimo cruzamento do Geni, mas eu continuo na minha, pá, eu nem consigo. Tu olhas para o banco, já tem jogadores a voltar. O Pote está condicionado ainda. Está a voltar, está sem ritmo, cuidado com as lesões, não sei o quê. Mas serviu para o o Dioman descansar. O Dioman, igual. O Bragança, igual. A única crítica do jogo do Aroca ao treinador é a inclusão do Morita ser tão tarde. Porque se viu que o Simões não tinha pernas para aquilo, mas muito antes do momento da substituição. E o Simões é normal que não tenha pernas, basta ver o que o homem trabalhou contra o PSG. Certo. Portanto, é normal que não tenha pernas. Eu percebo, se tu vês que o Trincão não está, tu tens que ver muito mais cedo que o Simões também não está. Trocavas o golo já para lá da hora É que do o Suárez. Maxi também precisava de ser trocado. O problema é que para o Maxi tens que meter o Mangas. Agora, para o Simões, o Morita jogou muito bem. Portanto, para dar-lhe ali, vá lá, 35 minutos para o Morita, eu acho que estava mais do que bom. Se tivesses que trocar, trocavas a vitória da Champions pelos 3 pontos em Aroca, com aquele golo para lá da hora do Suárez? Ou Olha, trocarias a vitória em Aroca pelo Depende. Se tu me pelo disseres resultado assim, frente ao se PSG? tu me disseres assim, Porque uma não, coisa teve quase a resultar é noutra, assim, não é? eu não acredito no campeonato na mesma, mas o segundo lugar é muito importante. Sem dúvida. E a luta pelo segundo lugar vai ser muito difícil e altamente condicionada daqui para a frente pelas arbitragens, pelo que me parece. E esse jogo é marcado pela arbitragem. Não achas que é pelo calendário? Não, eu acho que a arbitragem vai ter um fator muito preponderante. A luta pelo segundo lugar é com o Benfica, não é com o Porto. O Porto está Mas disseste no início do episódio que o patamar. Benfica já não estava a lutar por nada. Exatamente, está a lutar por nada que dê Títulos. um caneco. Ah, Pronto. mas pelo ainda, segundo lugar, ainda consideras o Benfica na luta com o Sporting pelo para o segundo lugar. Claro que sim, claro que sim. Aliás, até este fim de considero semana podia ter favorito. ficado a um. Se for o árbitro da Aroca sempre, é claramente favorito. Porque para inclinar o jogo eu nunca tinha visto um tipo daqueles. Os tipos do Aroca sentavam-se no chão, já se mandavam para o chão, já sabiam que era sempre falta. Não havia um canto bem batido em que não apitassem antes da bola entrar na área. Bastava o canto ser como deve ser. Só não havia falta se fosse um balão para o segundo poste. Porque se a bola sai bem, ele apitava logo. Aquilo foi num nível... Pá, vejam o jogo com atenção e vejam quantos jogadores do Aroca é que caíram sem ele apitar. O jogo inteiro. Estamos a falar de um jogo em que houve 2 amarelos por perda de tempo, 2 amarelos por perda de tempo, que teve direito a 5 minutos de desconto. Uhum. Nunca na vida, um jogo com 2 amarelos por perda de tempo tem 5 minutos de desconto. Foi do inclinar do campo, como já não se via há algum tempo. E desde o lance do Yulman, da cara, as arbitragens têm sido muito complicadas. Tu para o achas que Sporting. o árbitro foi para esse jogo para roubar o Sporting? Não, eu acho que Então. condicionou claramente o jogo. Disseste que o jogo estava inclinado, o Rabat estava inclinado. Eu acho que foi muito tendenciosa a arbitragem. Achas que o árbitro foi com essa intenção? Não sei. Não sei se foi com essa intenção. Acho que teve uma arbitragem extremamente tendenciosa. Acho que até disseste há bocadinho. Estás a sentir tipo o quê? Uma cabala contra o Sporting desde o gol desde o penalti do Yulman? Não, o meu receio é que todo este burburinho de condicionamento nos árbitros feito pelo Rui Costa publicamente, portanto eu não estou a inventar nada, já falámos disso várias vezes, que é para condicionar os árbitros e é direto, Certo. que tenha repercussões até nos próprios árbitros, porque é isso que acontece normalmente. Portanto não estou a falar, não é uma espécie de cabala, não é preciso ser corrupção, não é preciso Tinhas haver dado o exemplo do penalti dos Yulman. Açores, Sim. que foi a partir daí que Pronto. achas que os Isto é árbitros estão a tentar comunicação do Rui condicionar. Costa. Estou a tentar perceber eu estou a tentar perceber simples, o que é que tu simples. achas. O que se nota é Achas que estão a simples, tentar condicionar. tens um clube a tentar condicionar os árbitros a seu favor, correto? Pronto.
Porque a comunicação do Benfica é com esse intuito. A comunicação do Benfica não é pró-verdade esportiva, já discutimos aqui imensas vezes. Sim, então tenta concluir de forma rápida. Porque E concluindo de forma rápida, o que eu líder. acho é que se nota desde esse lance contra o Nacional do penalti na mão na cara do Yulman, e eu também acho... desculpem, Sim. era nas Ilhas, desculpem. Exatamente, contra o Santa Clara. E atenção, porque eu também acho que não é penalti nenhum, apesar de ter havido árbitros a dizer que era, e outros a dizer que não. A verdade é que eu continuo na minha. As arbitragens estão penosas, e eu vejo claramente um condicionamento e houve claramente o inclinar do campo. E quem tiver dúvidas do que eu estou a dizer, é a favor e ver o jogo outra vez à boxe, meter para trás e dizer-me quando é que cai um jogador do Aroca em que ele não marca falta, ok? E quando é que o nível de tempo de antijogo que foi permitido, bolas dúbias em saídas, bola fora, etc, decidia sempre para o mesmo lado. Portanto, foi um jogo altamente condicionado. Foi mesmo daquelas arbitragens de campo inclinado. Mas as arbitragens estão más noutros jogos do campeonato também. Tu, Esta semana viu-se no Casa Pia ABS. Falaste nos minutos de descontos, nos 5. O árbitro, corretamente, o jogo estava parado aos 90. Não sei se te recordas, já não sei quem estava parado, porque é que estava parado, mas o jogo teve parado para aí desde os 89, 50 até aos 90 e tal. E o árbitro, por isso, até deu mais um minuto de desconto. Tem que dar. E o Sporting Justamente. chega ao golo Certo, mas tu nos achas que 90 era mais jogo 6. para 5 minutos de desconto? Com o antijogo que houve na segunda parte, mais... É assim, não podemos tirar o mérito ao Aroca, também tem que se falar daqueles 10, 15 minutos de segunda parte em que o Sporting ninguém está a dormir, Certo. mas o Aroca também O início. sobe a pressão. E isso já se tinha visto, e isso é criticável vezes 2, porque já se tinha visto contra o Casa Pia em Alvalade. Porque no jogo do Casa Pia o Sporting não entra nada bem. O próprio Rui Borges disse que E o o Casa que o Aroca Pia- podia ter virado o resultado E nesse o momento. Aroca até merecia estar a ganhar 2-1 nesse momento. E para quem tinha visto a primeira parte era uma piada de mau gosto. Certo. Pronto, e o Sporting não pode estar a ganhar 1-0 e entrar daquela maneira, mas também há muito mérito do Aroca, e já o Casa Pia, quando entrou bem em Alvalade, o jogo não estava nada bom para o Sporting. Portanto, estas equipas digam-se pequenas e que até estão a fazer campeonatos nacionais abaixo das expectativas, rapidamente equilibram o jogo contra o Sporting e deixam o Sporting com problemas no último terço e etc. Portanto, isso para mim eu acho assustador. Agora, não há dúvida das lesões, não há dúvida dos cansaços, e a mim parece-me claramente uma arbitragem altamente questionável. Mas vejam o jogo, atenção, benfiquistas, portistas, vão espreitar o jogo, por todos nós já tivemos essas arbitragens que tu sentes que, mano, este tipo inclinou o campo todo. Nós já todos fizemos, benfiquistas, portistas, sportingistas, toda a gente sofreu disso. Muitas vezes nós não vemos, correto? Estás a ver o jogo, não és benfiquista, um tipo que não é do Benfica não vê, certo? Vão ver com atenção. Os sportinguistas, muitos deles vão lá concordar comigo. Porque tu começa a te incomodar. Outra vez. Então, mas isto é sempre para o mesmo lado. Então, mas não há um 50-50 que seja para nós. Mas falta outra vez. Então, mas o tipo caiu do quê? Mas quem é que lhe bateu? Então, mas é ele que bate nas costas do Suárez e é falta do Suárez? Então, mas está tudo maluco. Mano, era o jogo todo. O jogo todo. Era Este num episódio fora. vai ser lindo Era nos num não sei comentários. quê. Estou a sentir. Eu não sou do Benfica, mano. Eu não convido. Eles que falem para lá sozinhos, eles que miem. Agora, as táticas do Rui Costa parece que me estão a funcionar. E tendo em conta que o único título do Benfica é um segundo lugar, atenção que eu estou a dizer isto em janeiro. Não te esqueças que já perdeste uma supertaça para o Benfica este ano. Certo, mas a única em disputa, neste momento... Não te esqueças que já perdeste a supertaça com o Benfica. Tudo bem. E do Laje ainda para mais. Mas o Benfica não joga para nada sem ser o segundo lugar. Aliás, só no segundo lugar é que pode equacionar o primeiro. E tinha que ser um hecatombe do Porto que ninguém está a ver acontecer. Portanto, eu acho isto muito problemático. E as arbitragens estão em cima da mesa. E neste momento, Sporting ou Porto, só um deles é que vence a Taça de Portugal. Certo? Porque vão ter jogo nas meias finais. Mas só ganha sempre só um deles, né? Sim, mas neste momento... Não, sim, certo, mas só um deles é que chega à final. Está a ver que havia duas taças este ano, dava jeito. O que eu queria dizer é que só um deles chega à final, ou seja, nem à final um deles irá. Taça da Liga já foi entregue, campeonato está como está, portanto, Champions League ou Liga Europa, acho que Liga Europa ainda pode acontecer. Eu acho que o Sporting tem sempre um ponto na época muito positivo, que é a campanha nas Champions. Certo. Em relação ao campeonato, é difícil criticar pela super campanha do Porto. Porque certo. quer se queira, quer não, eles jogam mal, jogam bem, ganham na mesma. É um campeonato anormal do Porto. Temos que pôr isto também em cima da mesa. Óbvio. Como é que a gente vai criticar o Sporting? O Porto anda a bater recordes atrás de recordes de pontos conquistados em X jornadas. Todas as jornadas há um novo recorde, porque é mais uma jornada. Agora é mais em que estão a conquistar mais duas. Sim. Se calhar se fosse no ano passado
os pontos do Porto, o Porto já era campeão ainda mais cedo. Sim. Mas Os pontos perdidos no ano passado pelo Benfica e pelo Sporting. Estamos a falar de uma equipa que só tem 4 golos sofridos após 19 jornadas. Tem um empate Não é normal. com uma equipa pequena em casa. Não é normal. A única que lhes tirou pontos. Depois perdem com o Plzen, perdem pontos com o Plzen, é com o Trek. Ganham contra o campeão europeu Sporting. Perdem Em com o Alvalade. O que é possível? Em Alvalade. O Campeão Nottingham, europeu, mano. o Nottingham, que perdeu agora em casa do Sim. Braga. Também perderam pontos com o Nottingham. Perderam 2-0 lá. Portanto, Mas atenção, agora Vamos ao indo Porto? ao Porto. vamos ao Porto. Vamos. Vamos Não, ao Porto, até porque... mas cuidado. Vocês não acham que não era jogo para o Sporting perder pontos ali em Aroca depois do jogo com o PSG? Era. Era. Tem E que marcar teve à aos vista. 94 ou 95. E teve à vista, Com o marca tempo aos que estava, com 96. o vento que estava, 96. com a chuva que estava, com os jogadores todos arrebentados, pá, e 5 titulares todos rotos. Aos 20 minutos tu vias os tipos todos rotos? Certo, mas também há que dar mérito ao Aroca. Claro. Que o Aroca fez por isso, principalmente no início da segunda parte. E agora para os comentários eu quero isto, ok? E sem ser de sportinguistas. Portanto, sportinguistas também podem responder, mas digam que de clube é que são. O árbitro condicionou ou não condicionou o jogo? Quem é que viu isso com atenção? Se não foi uma arbitragem manhosa, mas manhosa mesmo. E agora? E agora? O Soares está ou não está a carregar o Sporting nesta fase? Está sim, senhor. Está a jogar muito a bola. Conclusões. Repara contra Acho o que é Gil muito Vicente, a difícil culpa era dizer dele. que não é? Já viste que contra o Gil O Vicente a Sporting- crítica era o dele. Sporting Lembras ganhou daquele remate que ele falhou contra o Gil Sporting- Vicente? sim. Andou aí a Sim, recorrer sim, as sim, redes sim, sociais sim, todas. sim, sim. Que a culpa era dele porque não me mostrou a baliza, não sei o Sim, quê. sim. E agora nos últimos 2 jogos, Foi quer aquilo que queiramos, já quer tinha não, dito. É por fases. os últimos 2 jogos, por exemplo, o Sporting ganha 2-1 e é o Soares que faz bis nos 2 jogos, por exemplo, faz um Mas o hat-trick. Fotis faz falta, pá. Então nestes jogos de cruzamentos empatados a 20 minutos do fim Sim. com o Aroca, não teres o Ioannidis faz muita falta. Pá. Vamos ao Futebol Clube Porto, que tinha um teste dificílimo em casa. Troquei-me todo Contra o Gil Vicente, sim. contra o Gil Vicente. Não tem o Pablo, ok, mas Já continua a não ser tem o uma das Andrew? melhores. Continua a ser uma das melhores. Já não tem o Andrew, exatamente, mas continua a ser uma das melhores equipas do campeonato esta época. Mas Está olha, a lutar dos- pelo 4º lugar com o Braga. O Braga só ultrapassou agora nesta jornada, portanto, Olha, estamos vou-te a falar dizer de umas assim, das. se calhar a melhor exibição na luz de uma equipa de um campeonato nacional até agora. É do Gil Gil Vicente? Vicente. Sim, jogou muito bem. Jogou muito bem. Jogou muito bem. Sim, No Estádio da Luz, Sim, sim, ai, sim, jogaram sim, sim. muito à bola. Mas Sim, olha, muito à bola. mas olha que a exibição do Porto, claro que o golo ajuda a desbloquear, mas o pós-golo do Porto surpreendeu-me, porque o Porto tinha vindo de um registro que após o golo trancava-me lá atrás e não procurava tanto o segundo golo. sim. Ok, que houve a expulsão. Pois o jogo só desbloqueia em termos de resultado depois da expulsão. Ok, se disseres Em que o termos jogo de resultado. desbloqueia em termos Não, de em resultado, termos de sim, resultado. mas já foi um Porto bem diferente após o primeiro golo marcado do que o que temos visto nas jornadas mais recentes. Sim. Aliás, nós falámos bastante disso no último episódio do Porto pós-golo marcado, que é o que costuma acontecer. Sim. Por causa do exemplo no jogo com o Benfica, o exemplo do jogo com o Estoril, e já tivemos vários. Sim. Um, O próprio jogo, o jogo agora com o Vitória Pilsen também foi um pouco nesse sentido. Pronto, este Porto agora com o Gil Vicente foi um Apesar jogo do bem golo mais conseguido. ter vindo. Bons golos de bola corrida também. O penalti, o Porto já estava muito em cima do Gil. Eu acho que o Gil Vicente acaba por entrar um bocadinho melhor. Também o tempo também condiciona. Estava uma tempestade também lá no Dragão. O Gil Vicente entra um bocadinho melhor, mas o Porto, a partir ali dos 15, 20 minutos, não digo rolo compressor, porque não foi rolo compressor de todo, mas estava por cima, completamente por cima do Claramente. jogo. E o penalti acaba por chegar. Ok, não é daqueles penaltis, para mim, não é daqueles penaltis 100-0, mas não me choca nada que seja penalti. Há agarrão. Para mim é. Sem... Também para mim. Sim, epá, é isso. Eu percebo que seja penalti, não é daqueles que é 100-0. Ou seja, percebo que a malta do Gil Vicente diga: epá, este podia não ter sido marcado, mas há ali um puxão, há ali uma falta. Pronto, percebes Não, que ele sim. claramente Ele tenta tem que o condicionar. largar. Quando ele o vê a fugir, ele tem que o largar. Óbvio. Senão o larga. E ele nem estava a olhar para a bola, Não, ele estava sente-o mais a fugir preocupado com o próprio e Samu. continua. Exatamente. Epá, não Mas pode. o próprio Samu não se queixa. O próprio Samu não chega à bola, fica no chão, não se queixa. Mas eu acho que ele se queixa. Eu acho que ele fica gentão, não? Eu acho que até me pareceu que ele ficou. Isto é penalti, certo? Eu acho que foi um bocado mais. Estás aquela Não reparei ironia. nisso. Eu fiquei com a ideia que ele tinha sido herói de gentão. Sim. Também acho que sim. Foi aquela ideia Sim. do. Então, mano, está Sim, tudo sim, maluco, sim, ok. Não, Olha, este na tipo- minha Não opinião, o reparei penalti nisso. é claro. Mas o que eu queria Isto deve ser primo do que eu guarda-redes de queria- Santa Clara. destacar é que o gol o pós-Porto no gol foi muito superior ao Porto que tem sido. E acho que isso também foi um alívio para os adeptos do Porto, porque têm tido aqui jogos, mesmo o jogo em Guimarães, é daqueles jogos tipo, de coração a apertar,
E este foi um jogo muito mais tranquilo, claro, depois a partir Sim. da expulsão o jogo já não tem mais grande Depois história. tens o golaço do Martim no meio da rua, grande golo, e depois o lance também de gênio do William Gomes, em que, não sei porquê, mas aquele lance deu-me vibes de Messi Boateng. Achas? Pois, Boatu, por causa da fita para dentro. Boateng, Ou também, para fora, também é né? parecido. Portanto, William Gomes, Boatu, pareceu-me muito Messi Boateng. Ele troca-se todo, quando ele tenta meter o pé para tirar a bola, o William Gomes mete o pé uns milissegundos antes e tira ele completamente da jogada e depois finaliza muito bem. Epá, e há uma bola, eu acho que, não tenho certeza, acho que é o Denis Gul que falha em frente ao guarda-redes, que é o Mora que lhe põe de calcanhar. Sim. Que é daqueles que qualquer adepto do Porto e o próprio Rodrigo Mora deve desesperar por aquilo não ser gol, porque aquilo é uma assistência espetacular do Mora. Sim. Isola ali, e não estava fora de jogo. Não estava, não? Não estava fora de jogo, porque os comentadores dizem, era capaz de estar fora de jogo, viu-se depois perfeitamente Antes que não disso, estava. ainda há a ocasião do Fraol, também o cruzamento do Mora para dentro da área. Não, mas Fraol é- de mas- peixinho. É assim, depois da expulsão, esqueçam lá isso. Sim, Depois já da estava expulsão difícil acabou. até lá. Sim. Depois da expulsão acabou. E depois aquilo é o Martín Fernandes, que é expulso. Não estava com vontade de jogar. E depois, não, é que eu estou a ver. Entrou eu estou a ver. e é Não, expulso. repara, é que eu estou a ver e é assim. Mesmo no site. Estou a ver no site, né? Martim Fernandes, vermelho. Eu, "Eia, bem, Gol, vermelho Martim para o Porto." Fernandes. Gol, passado um minuto, gol, Martim Fernandes. E eu, peraí, então o gajo foi expulso e marcou um gol. Mas isto foi revertido. Eu nem estava a perceber que havia uma diferença num N e num Z. E eu no fim, hã? O site passou-se. Foi mano, para aí o site passou. foi 5 Então, minutos. eu depois. vi em diferido e o que é que eu gostei muito? Gostei do Pablo Rosário. Pá, tração à frente, marcação individual em cima dos Esteves do Gil Vicente, que tem um pé esquerdo, que é aquilo. Pá, cuidado com aquele jogador. As recepções dele de pé esquerdo, mano, são uma coisa, uma loucura. Ele joga muito bem. Assim que saiu o Paulo, nós dissemos aqui que ia ser Aliás, o homem. E o do Gil. livro? O livro. Quase golo, é quase golo. O livro. É quase golo, é o poste. E o próprio Diogo Costa tem uma grande Aquela defesa defesa já no a final. fechar. Pronto, está bem, mas, Sim. mas a questão é, muito depois boa, da muito expulsão acabou. Depois da expulsão acabou. Agora, eu gostei do Pablo Rosário, gostei muito do Pablo Rosário, gostei da exibição do Martim e não foi pelo gol. Eu acho que é a melhor exibição da época do Martim. Eu acho que as palavras do Farioli, dele ter partido o nariz, não sei o quê, a lesão do Alberto, o ritmo. Cá está outro homem que estava lesionado, o menino estava lesionado no início, Uhum. porque ele começa a defesa esquerda, adaptado, Sim. portanto vê-se que é claramente segunda opção. Já estás aí porque o Moura está cansado e ele depois magoa-se. Sim. Eu acho que é o Martim a dar sinais. Não estava à espera que ele crescesse tanto, mas também não estava à espera de tanto Alberto no banco. Sinceramente, surpreende-me um bocado tanto Alberto no banco. Ou tanto segunda linha, chamemos-lhe assim, porque ele vai jogando, ele vai rodando, mas parece que o Martim parece cada vez mais primeira linha, o Alberto segunda linha. Não estava à espera disto no Porto, sinceramente não estava mesmo nada à espera. Portanto, gostei do Martim Fernandes, não gostei do Kiwior à esquerda, pá, não gostei. Acho que o próprio Borja sofre com isso, porque o Borja não é um jogador para 1 para 1, não é aquele jogador em que não te aproximes dele, tenta ter deixa-o ficar em 1 para 1, entendes? Não é um jogador que quer entrosamento. E se lhe deres corredor, quer dizer, se ocupares o corredor e o mandares fugir para dentro, ele também ganha com isso. Porquê? Porque é um tipo que gosta de finalizar. Ele foge tarde para dentro. Agora, em termos posicionais, vimos um Porto muito ofensivo posicionalmente, principalmente relativamente aos posicionamentos do Gabriel Veiga. Vejam o jogo e espreitem com atenção o quão próximo do Samu andava o Gabriel Veiga. Havia vários momentos em que o Gabriel Veiga parecia um segundo ponta de lança. Portanto, uma discrepância muito grande nesse jogo entre o posicionamento do Froholt e do Gabriel Veiga. Fico muito contente por o Froholt não estar magoado, porque estava com medo que se estivesse magoado no jogo lá contra o Plzen. A grande questão, que é a minha grande crítica, que é o comportamento a ganhar 1-0. Quando eu falei disso a semana passada, eu também gostei de ver o Porto a ganhar 1-0, tal como tu sublinhaste. A minha dúvida é, o Gil Vicente estava a tentar dividir o jogo desde o primeiro minuto. E não é isso que acontece quando o Porto está a ganhar 1-0 contra as outras equipas. O que acontece contra as outras equipas é que o Porto está a ganhar 1-0 e as outras equipas não sobem. Não arriscam, não se disposicionam. Entendes? Que é de género, vamos estar a perder por 1-0 até aos 20 minutos do fim. E depois Hail Mary, seja o que Deus quiser, vamos ter o nosso momento. E é nesse momento, contra equipas que a mesma perder 1-0 não arriscam nada e não se disposicionam. Imagina o Sporting com o PSG, se tivesse mamado um gol na primeira parte, tinha-me dado alguma coisa até ao fim da primeira parte. Não tinha. Tínhamos jogado outra vez com 2 autocarros, 5-4-1, com a bola nos pés do guarda-redes do PSG.
Portanto, isto acontece em Alvalade a jogar contra o PSG e vai acontecer contra o Porto quando for uma equipa qualquer contra o Porto com o Porto a ganhar 1-0. É nisso aí que eu acho que o Porto arrisca pouco e aproveita-se pouco e sobe com poucos. Porque o Gil Vicente tentou dividir antes do gol do Porto e tenta dividir depois do gol do Porto. O jogo não mudou. E num jogo de 50-50 em termos de mentalidade, o Porto é excepcional. É perigosíssimo. É uma equipa que quer um 50-50. Quanto mais tu assumes o jogo contra ele, melhor é para eles. Porque eles não precisam de muitos jogadores para fazer problemas à frente. Sim. É uma equipa que não sobe com muitos. Rapidamente chega à frente. E quando a bola lá chega... Percebes onde é que eu quero chegar? Quer claramente pouca gente na frente com muito espaço. Mesmo com bola no pé, aquela coisa dos laterais para o meio, os médios afastem-se, os extremos todos esticados, mesmo, os extremos estão à frente do Samu. E agora tens um Samu a jogar de costas para a baliza. Sim, É pá, a fazer tabelinhas de primeira, a tentar fazer desmarcações. Há um passo que ele falha para o William Gomes, nunca na vida, há um mês e meio ele tentava aquele passo. De primeira, de costas, ele mete a bola nas costas, o William Gomes olhou para ele, a bola sai redondinha em cima da linha. Se ela fica em cima da linha, o William Gomes fugia pela ala fora. Eu lembro de muitos portistas elogiarem também já esse comportamento que ele teve no jogo contra o Benfica, no Clássico. Lembro de muitos portistas elogiarem o facto do Samu ter descido e de ser mais um elemento extra na construção, na construção do jogo do Futebol Clube do Porto, ou seja, no momento em que o Futebol Clube do Porto está na saída para o ataque, que era o que se pedia ao De Jong e era o que se pedia, e é o que se pede também ao Samu. É bom nisso, pá. E é o que se pede ao Samu, em vez de dar a profundidade, 10, ajuda a equipa a sair melhor no momento de contra-ataque, na transição ofensiva, e efetivamente o Porto tem vindo a ganhar cada vez mais com este momento, esse detalhe do Samu vir buscar mais jogo. Pronto, epá, e acho que teve um bocado a sorte do jogo, pá, tem aquele penalti que é um bocado oferecido pelo defesa. Ele perde-o da marcação, depois tem que fazer falta. Mas, porque senão o Samu fica sozinho. Tá bem, mas deixa-o cabecear. O ângulo já era tão curto, deixa-o cabecear. Não vais fazer um penalti para um lance daqueles, não vais fazer essa parvoíce. Sim. Pelo amor de Deus, tens de confiar no guarda-redes ou na incompetência do avançado, que às vezes também acontece, não é um cabeceamento fácil. Portanto, tens que o deixar ir, é uma estupidez, não tem outro nome. Não estou a dizer que tenha sido por mal, mas é uma parvoíce. Tem a sorte no jogo nesse aspecto e depois, pronto, com a expulsão. A expulsão é que me custa. E pá, porque ele está de costas, olha para a bola, estica o pé, quando vê que vai bater, encolhe o pé, mas ele ainda encolhe o pé a tempo, pá. Mas eu aí não estou a dizer, mas tive pena. Acho que nem está bem. Pena do jogador. Pena, ok, mas é o que é. Sim, não, mas tive pena. Essa para mim é. Não certo, mas não ficaste com pena do homem. Felizmente não. Eu percebo que tu ficaste com pena. O Tiago Silva. Oh, mano, eu tinha levantado o pé igual, mano. Eu estou a ver a bola no ar, levanto o pé para receber. Vejo que o meu adversário, colega de profissão, está próximo, encolhe logo o pé. E depois bate-lhe ainda a raspar, a baixar o pé. Sim. Bate-lhe na mão. Ele a tirar o pé para não lhe bater e dá-lhe ali um toque. Que ele até ficou do género, epá, não vou, o VAR vai-me safar disto. O homem até foi aos joelhos ao chão quando vem a rescisão do VAR. Ele tinha a noção, não, eu não fiz por mal, eu ia para a bola, eu estava pé para a bola, eu encolhia, nem lhe bati, só lhe raspei. Opa, está bem, mas mete pena. O homem quer ir à bola, assim que vê que o colega está lá, porque ele não o viu, assim que viu, encolheu logo o pé. Tu viste que ele encolhe logo. Do género, não lhe vou magoar, não te vou magoar, ele encolheu o mais rápido possível. E foi na mão. Foi ali a baixar o pé que bateu no braço. Aí eu fiquei mesmo do género. Aí, oh, meu. Sim, mas o vermelho direto é bem mostrado. Tá certo, mas fiquei com pena do homem, meu. Tipo, acabado de entrar. 90 segundos em campo. O treinador, olha, vais apanhar a chuva. Não vou. Vais. Está bem. Já vais ver se vou. É pá, mas eu fiquei triste com o gajo. Sim. Mas, pá, fiquei triste, mano. Acho que é aqueles lances no futebol que se aceitam do ponto de vista disciplinar, mas que dão um bocado de pena porque tu vês que o homem não tem maldade nenhuma. Entendes? Assim que vê que tu dizes, mas mete em causa a integridade física do adversário, mano, é ele que impede que fosse uma coisa mesmo perigosa. É ele, não é o adversário que se desvia, não é nada, é ele que encolhe o pé rápido, o mais rápido possível, para não magoar o Tiago. Mas também é ele que se coloca numa situação perigosa e o adversário sem dúvida, não estou a dizer que seja mal expulso, mas tive pena, meu. Não há maldade nenhuma, ele tenta não haver nada. Eu diria que esta semana a única coisa que se aponta a Francisco Fariola é efetivamente o jogo contra o Vitória Pilsen, porque o Futebol Clube Porto podia estar bem melhor neste momento, ou seja, não precisava de entrar para a última jornada a ter de vencer obrigatoriamente e já podia estar com esses menos 2 jogos do play-off riscados do calendário.
Portanto, acho que a única coisa que se aponta a este Futebol Clube do Porto nesta semana é o facto de não ter resolvido o apuramento para os oitavos já frente ao Vitória Pilsen. Agora tem um jogo em casa contra o Rangers, como é óbvio, está fora da zona de classificação, já está eliminado, julgo eu, tem 4 pontos. Sim, o Rangers 4 não teve pontos, uma campanha exatamente, nada já fixe está da Liga eliminado. Europa. Já está eliminado da Liga Europa. Portanto, Ou seja, a crítica que se está a fazer é não chegaram ao top 8 antes. Estás a ver o quão bem. exatamente. Tipo, isto mostra o quão bem está. sim. Que é tipo, daqui a um mês ou dois já ninguém se vai lembrar Sim. se o Porto garantiu o top 8 na penúltima jornada ou na última. Sim, é uma crítica, não é uma crítica. É Eu o facto de ter dito já Olha, podia ter o PSG resolvido. o ano Isso só passado- mostra o quão bom. O PSG o ano passado foi a mesma tourada na Champions, na primeira fase, e depois ganhou um Champions. Exatamente. E na primeira O fase da PSG Champions andava ali a claudicar, a tropeçar Passa todos na- lá. passa no playoff. O Benfica e o Sporting estão a dar tudo ao Porto para fazer um excelente trabalho na Liga Europa também. Porque esta diferença pontual faz com que o Porto, se chegar ali a abril, que a gente vai maio, lá, a gente vai lá ao Dragão. se chegar a abril, maio com esta distância, Deixa-me ir ao o Dragão. Porto tem tudo para poder descansar no Não estás campeonato. confiante e no poder- Sporting em Dragão, no Dragão? Eu não tenho que estar confiante, eu estou confiante no meu Benfica. Eu não estou confiante de nada de maneira É já nenhuma. dia Eu 9. acho que a gente se vai 9 de expulsar. fevereiro. Mano, historicamente o Sporting no Dragão é sempre uma desgraça. Portanto, isso é logo. É mesmo aqueles campos que a gente já nem vai. Eu já nem sei o que é que a gente lá vai fazer. Porque a gente para ganhar no Até Dragão 9 uma de vez fevereiro, 10 em ou seja, 10 anos. O próximo episódio já é pré. É uma semana antes. É o pré. É Porto uma Sporting. semaninha antes. Mas vai do ser Porto muito Sporting. difícil. Pá, esta equipa do Porto é muito forte no 50-50, é muito forte no jogo grande. Pá. Nós Muda vamos- muito pouco. Pá. Vamos ter oportunidade. Yeah. De Sim, mas fazer o lançamento. olha, parabéns ao ao clássico. Braga. Parabéns ao Braga, exatamente. Grande exibição do Ornisek. Grande exibição. Frente ao Nottingham. Sim. Espetacular. E depois um 4-0 na primeira parte ao Alverca só para abrir pestana. E Estava 5-0 4 no final. Pronto, mas 4-0 logo na primeira parte. E o Alverca tem andado a melhorar, já Sim. está ali a aproximar-se, estava a aproximar-se do meio da tabela. Falaste disso, preveste isso, por causa de um calendário muito difícil no início, mas que era equipa para muito Exatamente. mais. Sim, senhor. Parabéns ao Ornisek, parabéns ao Braga. Grande campanha também. Agora, em relação ao jogo do Plzen, mau até ao vermelho. Quer dizer, mau até estar a perder 1-0. Não foi um bom jogo do Porto. Mau até ao vermelho do adversário, que é o penalti falhado, que dá ali o penalti falhado do Samu. Sim. E uma segunda parte contra 10 contra o autocarro, que não digo que o Porto não merecesse o empate, como é óbvio. Porque aquilo foi autocarro na segunda parte do pior. Aquilo era, Sim. esquece Sim, lá. era inevitavelmente. Aí, valha-me Yeah. Deus, era 30 jogadores dentro da área, mas desde o início da segunda parte. Sim. Eles estavam com menos um, o homem lá no intervalo foi maltinha. Olha, uma linha assim. Agora batam neles e não os deixam passar. Pronto. Sim, não os deixem passar. Foi um bocado. O Pilsen passava ao Porto com uma vitória, portanto Yeah. seria importante para Mas eles o também. Porto não é que não tenha merecido o empate. Eu até acho que o empate vem tarde. Para aquilo que o Porto fez depois Sim, na e E se segunda calhar parte contra desbloqueava 10. o jogo de outra forma. Se calhar, Se viesse como é mais cedo, óbvio. sim. Se calhar. Mas não foi uma exibição nada convincente do Porto e em que mais um vermelho, mais um penalti. Percebes? Não estou a dizer que não tenha sido bem marcado. Uhum. Pá, o pessoal está a facilitar muito. É o terceiro jogo consecutivo que o Porto acaba com mais um. É o que eu te digo, é as 3 PPPs, na política é as parcerias público-privadas, que são muito discutidas politicamente, e no futebol é o PPP, é o penalti para o Porto. Também. Portanto, em Portugal os PPPs é uma dor de Vê cabeça. lá se não tens ninguém a fazer um penalti para o Porto daqui a 2 semanas. Ali um Olha, Inácio, um Max. O problema é que se eu tiver, eu já nem sei quem é que o encomendou. Porque contra o Aroca eu duvido que tenha sido o Porto. O Porto olha para a gente lá muito... Isto não incomoda. Mano, as arbitragens, já contra o Gil Vicente, a expulsão homem do vai voltar Inácio outra é vez, dúvida. O nome Temos- Rui Costa vai ser temos- mencionado temos- nos próximos Cuidado, 10 Temos segundos. que cortar aqui. Sano, mas Tens que fala cortar sério. uma cabala, é uma Vou cabala lá contra o ver, Sporting. vai lá ver a arbitragem. Tu viste o jogo? Claro que vi o jogo. Então vê lá, atenção, a arbitragem e vê se os lances 50-50 não são todos para o mesmo lado. Antes não. Mas já lá Agora- prepara-te que isto até maio agora vai Salientar ser o que os é campos importante. inclinados contra o Sporting. Tu Eu acho que sim. aperta com eles Eu acho que porque Eu acho que em vez de estarmos a jogar FIFA, estamos a jogar Super Mario. Estás a ver Que é que aqueles... Yeah. Vamos salientar o que é importante. Não se esqueçam de escolher qual é o Super Match da próxima semana. Recordar que a próxima semana será o episódio também de antevisão ao Clássico. Portanto, os meus dois, Que me estressa. comentadores, É o convidados, post-Champions. amigos, vêm já prontos para fazer também a antevisão ao Estou nada Clássico. confiante. Sim, há um jogo ainda há um jogo para o campeonato antes do Clássico, mas nós vamos gravar no dia, por exemplo, o jogo do Porto, Casa Pia,
com o Casa Pia será no dia em que vamos gravar, que será na segunda-feira, mas o episódio sai na terça-feira. Portanto, nós vamos fazer as antevisões aos jogos da jornada, mas também vamos juntar a antevisão do Clássico, que será certamente muito importante para as contas do campeonato. Pode mais resolver para o o Sporting. campeonato. Se o Porto ganha, o Sporting acabou. Sim, mas será mais importante para o Sporting do ponto de vista do segundo lugar e ainda sonhar com um possível primeiro. E também para o Benfica será importante porque será, obviamente, estará certamente atento ao resultado. Nosso campeonato. Não, o Benfica é um empatezinho. Portanto, não se esqueçam de escolher o Supermatch. Temos Dortmund-Inter na quarta-feira, jogo de Champions. Nápoles-Chelsea também na quarta-feira, jogo de Champions. E o PSV-Feyenoord no domingo, é o primeiro contra o segundo classificado da Liga Holandesa. Já estão separados por 14 pontos, mas espera-se um jogo vibrante. Não se esqueçam de passar também pelas nossas redes sociais. Instagram, TikTok, Twitter ou X, como queiram chamar, YouTube, Spotify. O episódio vai estar disponível em todas as plataformas. Sigam-nos no Instagram para poderem também participar na votação do Supermatch e nós voltamos para a semana. Já lá que tu vai a uma massagem, homem. Tu vai fazer uma massagem qualquer, homem. Se eu ofereço um cascal do Benfica. Tu é maluco. Eu vou-te oferecer um cascal do Benfica, Zarlac.